Você descobre que a filha que criou por 7 anos não é sua filha biológica. Após passar por um choque, decide se libertar completamente no bar. E depois de bêbado, inesperadamente, foi achado morto por uma mulher. O que é ainda mais inesperado é que essa mulher de 38 anos, que mantém o charme, ainda é virgem. Neste momento, você olha para a mulher ao seu lado. Ela está tranquilamente aninhada em seus braços, dormindo. No entanto, enquanto você a admira, a mulher em seus braços abre os olhos. Afinal, algo já aconteceu entre os dois. E essa mulher parece não ter nenhum traço de promiscuidade. Você até acha que pode conhecê-lo melhor. Embora sua esposa tenha te traído, você nunca pensou em envelhecer sozinho. Depois de organizar meus pensamentos, então você respondeu: beleza. Se você quer que eu assuma a responsabilidade por você, acho que podemos tentar nos conhecer melhor por um tempo. E a mulher, ao ouvir isso, responde de forma leve e despreocupada: não tem problema. Você está pensando demais. Pode ir. Não quero me entender com você. Assim que essas palavras saíram, você ficou um pouco confuso. O que você quer dizer com isso? Então, por que você me pegou ontem à noite? A mulher então mudou de assunto e continuou: melhor você voltar e resolver suas coisas primeiro. A filha que você criou por 7 anos não é sua. Você ainda não foi se divorciar da sua esposa? Você ficou surpreso ao ouvir isso. Perguntou rapidamente: como você soube disso? A mulher fez uma expressão de desânimo e disse: irmão, você gritou a noite toda no carro. Eu não quero saber, é difícil. Você ficou com uma expressão embaraçada ao ouvir isso. Espere por mim. Vou voltar primeiro e me divorciar da minha esposa. Depois eu venho te procurar. Você acha que foi seu status de casado que a fez entender mal? A mulher disse, um pouco irritada. Eu disse que você não entende o que as pessoas falam? Se você quer se aproximar de mim, precisa que eu também queira, certo? Some daqui agora. Você ficou imediatamente vermelho ao ouvir isso. Não sabia o que dizer. Mas quando você levantou o cobertor para sair da cama, você descobriu uma pequena flor vermelha na cama. Você ficou paralisado por um momento. Não pôde evitar se sentir atraído. Isso. Pensar que fui aproveitado por uma mulher enquanto estava bêbado já é absurdo o suficiente. Nunca imaginei que, em uma situação passiva, ainda teria a primeira gota de sangue dela. Sua cabeça já não estava funcionando bem. Está olhando o quê? Saia rápido. Venshin, com o rosto vermelho, estava te expulsando. Mas você, com um olhar determinado, disse: você precisa me esperar. Com essa situação, você agora sente uma grande simpatia por essa mulher à sua frente. Não importa se você gosta dela ou não, mas pelo menos ela é muito mais limpa do que sua esposa, Liu Huiyuan. Venshin apenas acenou com a mão após ouvir, mas não disse uma palavra. Ele não só simpatiza com a sua experiência, como também te deu a coisa mais preciosa que tinha. Pensando nisso, Venshin não pôde deixar de pensar em si mesma. A pessoa que ela gostava a enganou por 20 anos, mas nunca lhe fez nenhuma promessa. E em um momento de libertação, desanimada, acabou recebendo a promessa de um homem desconhecido. Sentiu-se extremamente triste. Venshin não pôde deixar de se xingar por ser tão tola. Neste momento, você saiu do hotel e foi direto para a empresa da sua esposa. Ao entrar no escritório, viu sua esposa Liu Huiyuan estava trabalhando à frente da mesa. No entanto, ao olhar para a bela e competente esposa à sua frente, você não sentiu nenhuma emoção. O que sentiu foi mais desprezo e aversão. Marido, por que você veio? Aonde você foi ontem à noite? Te enviei mensagens e você não respondeu. Te liguei e estava desligado. Observando a esposa com uma expressão natural, você está ainda mais angustiado. Você foi enganado pela aparência dele. Anos de traição e deslealdade. Mas ele consegue se disfarçar tão perfeitamente. Se não tivesse feito o teste de paternidade, é bem possível que você passasse o resto da vida trabalhando sem reclamar. Você ficou de pé no escritório, com uma expressão sombria, e perguntou: Liu Huiyuan, diga-me honestamente, você já me traiu? Liu Huiyuan ficou surpresa. Em seguida, ela voltou a ter a mesma expressão e disse: marido, o que há com você? Você está estranho hoje. Você vem para a empresa de manhã e já me pergunta isso. Você ouviu alguma coisa? Liu Huiyuan, sem dúvida, é uma presidente experiente. Ela controla suas emoções muito bem. E sua expressão agora está péssima. Você não quer se envolver com ele. Veja o que é isso. Você entregou diretamente 2 cópias do teste de paternidade para sua esposa. Liu Huiyuan pegou e olhou algumas vezes. De repente, seu rosto mudou completamente. Ele não esperava que algo que escondeu por tantos anos. E você acabou descobrindo sobre isso. Liu Huiyuan ficou em silêncio por um bom tempo. Então, ela jogou o relatório de teste direto no triturador de papel e disse calmamente: você não fez nenhum teste. Eu também não vi esse relatório. Marido,
Nossa família não é feliz? Ao ouvir as palavras da esposa, quase não conseguiu respirar. Essas palavras não machucam muito, mas são extremamente insultuosas. Liu Huiyuan, você acha que isso é possível? Não me force a encontrar aquele homem para você. Eu quero me divorciar de você agora mesmo. O divórcio não é uma opção. Minhas duas filhas não podem ficar sem pai. E eu também não posso ficar sem marido. A esposa Liu Huiyuan falava com um tom extremamente neutro. Era como se estivesse contando algo muito comum. E quando você chegou, pensou em muitas situações. Havia choro, sarcasmo, e pessoas se ajoelhando, implorando por misericórdia e até mesmo negando até a morte. Mas nunca pensei que houvesse algo tão leve e despreocupado. Neste momento, você não consegue mais suportar essa humilhação. Você está maluco? Não é meu filho. Por que eu deveria sustentá-los? E eu definitivamente não vou viver com você assim, vivendo com uma mulher suja. Se você não concordar, eu vou ao tribunal processar o divórcio. Naquela hora, todas as consequências você arcará. Sua emoção está um pouco agitada. Sentir que sua esposa é uma estranha. Se não fosse o que aconteceu ontem à noite, agora você realmente gostaria de estrangular sua esposa. Ouvindo que você quer levar isso ao tribunal, as sobrancelhas de Liu Huiyuan imediatamente se franziram. Ele, que sempre foi racional, também não consegue evitar querer explodir. Mas vendo você prestes a enlouquecer, ele também não se atreve a irritar seus nervos. Se não conseguir controlar a situação e deixar as coisas explodirem na empresa, depois disso, os problemas dele serão difíceis de resolver. Liu Huiyuan acalmou um pouco suas emoções e disse em voz baixa: como você de repente decidiu fazer um teste de paternidade? Alguém te disse alguma coisa? Depois de ouvir isso, respondi a ele com muita impaciência: tudo bem. Eu não quero me envolver com isso agora. Eu só tenho uma coisa a dizer. Precisamos nos divorciar. As crianças são todas suas. Os bens em nosso nome serão divididos igualmente. Consideremos este assunto encerrado. Daqui em diante, cada um viverá sua vida. Nunca mais nos veremos. No entanto, Liu Huiyuan, ao ouvir isso, finalmente mostrou seu olhar feroz e disse: pense duas vezes antes de imaginar que vai se divorciar. Agora, volte para casa imediatamente. Caso contrário, não me culpe por ser rude com você. Depois de ouvir isso, também não me deixei intimidar. Já estamos nesse ponto. O que você ainda quer fazer? Você acha que eu ainda consigo viver com você? Mesmo que você não queira se divorciar, eu também não voltarei para aquela casa nojenta. Eu te dou 3 dias para pensar. Em 3 dias, se você ainda não tiver decidido, então, nos vemos no tribunal. Depois de dizer isso, você saiu sem olhar para trás. Liu Huiyuan olhou para sua silhueta enquanto você se afastava. Furiosa, ela quebrou tudo que podia na mesa e destruiu tudo que estava ao seu alcance. Depois de se acalmar, ela pegou o celular e fez uma ligação. Depois de 2 toques, a pessoa do outro lado atendeu. O que aconteceu? Irmã mais velha? Já está pensando no Júnior tão rápido? Meu marido descobriu sobre mim. E também sabe que a criança não é dele. Você pode realmente me casar aí? Como ele soube disso? Você não estava mantendo isso em segredo muito bem? De que adianta falar isso agora? Em 3 dias, se eu não concordar com o divórcio, ela irá me processar no tribunal. Se isso vazar, eu estarei acabado. Nossa família Liu também sofrerá grandes perdas. E o que faremos com nossas 2 filhas? Elas são tão pequenas e terão que suportar inúmeras fofocas. Liu Huiyuan disse isso e então desabou em lágrimas. Se a notícia de que eu estou traindo e isso levar ao divórcio se espalhar, então, nossa filha certamente será discriminada na escola. Pensando nas palavras devastadoras que aparecerão em relação à nossa filha, Liu Huiyuan sentiu um frio na espinha. Huiyuan, não chore. Não temos mais 3 dias? Fique tranquila. Eu com certeza vou te ajudar a resolver isso. Como você vai resolver? É prometendo se casar comigo? Se pudermos nos divorciar em paz, Xuze também não vai causar problemas. Na hora, é só fazer ele assinar um contrato de confidencialidade. Mas se você não se casar comigo após o divórcio, o que será da nossa filha? Sem a presença do pai, elas vão crescer. Como vou explicar isso para as minhas filhas? Huiyuan, eu realmente não posso me casar com você agora. Minha mãe está em muitas cidades agora. Se ela souber do que aconteceu entre nós, eu vou ser deserdado. Seu status é realmente tão importante? Nós não estamos mais sem dinheiro agora. Além disso, minha empresa já começou a ter lucro. Nós, como uma família de 4, podemos viver uma vida próspera. Não é tão simples quanto você pensa. Se eu perder meu status de herdeiro, então aqueles irmãos atrás de mim não vão me deixar em paz. E sua empresa também. Se eu perder esse status de herdeiro, seu volume de negócios vai cair pela metade. O grupo realmente é muito importante para nós. Então, o que devemos fazer? Estou realmente confuso agora.
Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou encontrar alguém para lidar com aquele garoto. Se ele ousar não te ouvir, então eu vou fazer ele saber o que é uma vida pior que a morte. Liu Huiyuan ficou pálida ao ouvir a voz fria do outro lado da linha. A voz a assustou e ela ficou com a face pálida. Não pode. Você não pode machucar Xuzé. Eu já o decepcionei o suficiente. E durante todos esses anos, ele cuidou muito bem de nós, mãe e filha. Eu não posso ser tão sem coração. Huiyuan, fique tranquila. Eu prometo que não vou machucá-la. Às vezes, fazer alguém obedecer não precisa ser com força. Fique tranquilo. Quando minha mãe partir, eu vou te acompanhar direitinho. Sair da empresa da minha esposa. Você voltou para casa. Seu sogro e sogra estão cuidando das duas netas. Xuzé voltou. Sua sogra, Li Yuxin, está segurando o Xiaobao e te cumprimentando carinhosamente. Seu sogro, Liu Xuxin, está no sofá contando histórias para a filha mais velha. Ao ver essa cena feliz e calorosa, você não consegue evitar o desejo de matar sua esposa, mesmo sabendo agora que não é sua filha biológica. Mas neste momento, ao olhar para a criança, não consegue sentir raiva. Papai, papai, me abra. Cocô viu você e pulou do sofá. Ela abriu os braços e correu em sua direção. Ao ver sua filha correndo em sua direção pedindo um abraço, neste momento, você não consegue mais se conter. As lágrimas imediatamente brotam dos seus olhos. Você vira o rosto e seca as lágrimas discretamente. Você acha que é melhor falar com o sogro sobre isso primeiro. Afinal, eu voltei para arrumar as coisas. Se não disser nada, não tem como não deixar os dois velhinhos constrangidos. Entrando no escritório, você fez uma jarra de chá para o sogro. Então, fechou a porta e foi direto ao ponto. Dá uma olhada nisso. Dizia isso. Você entregou 2 cópias do teste de paternidade. O sogro Liu Xuxin pegou o relatório. Quanto mais ele olhava, pior ficava sua expressão. Isso é verdade? É melhor você não estar me enganando. Caso contrário, eu não vou te deixar em paz. Depois de ouvir, eu respirei fundo e disse: claro que é verdade. Eu mesmo coletei as amostras e enviei para o centro de testes. Pai, estou me preparando para me divorciar de Liu Huiyuan, mas eu definitivamente não vou espalhar isso. Eu só espero que vocês não perturbem minha vida daqui para frente. Se você ainda não acredita, você pode perguntar pessoalmente à sua filha. Depois de dizer isso, você se levantou rapidamente e saiu do escritório. Nesse momento, Liu Xuxin não conseguia se acalmar no escritório. Esta situação o pegou de surpresa. Embora ele não quisesse acreditar, mas ele conhecia o caráter de Xuzé. Uma coisa tão séria não pode ser uma brincadeira. Será que sua filha é realmente esse tipo de pessoa sem vergonha? Liu Xuxin pegou o telefone e discou diretamente o número da filha. Pai, o senhor precisa de algo? Liu Huiyuan recebeu a ligação do pai. Seu coração afundou inexplicavelmente. Kiki e Xiaobao não são filhos de Xuzé. Isso é verdade? Liu Xuxin não quis rodeios. Ele perguntou de forma direta. Como você soube? Foi Xuzé quem lhe disse? O teste de paternidade está comigo agora. Expliqueze claramente. Isso é realmente verdade? Isso não é verdade. Kiki e Xiaobao são meus filhos com Xuzé. Foi Xuzé quem se confundiu. Fique em casa à espera. Eu vou voltar agora mesmo. Depois de falar, Liu Huiyuan desligou o telefone. Ela correu rapidamente para casa. Liu Xuxin se sentia muito conhecedor e confiante em relação à filha. Ao ouvir as palavras da filha, imediatamente sentiu que havia sido enganado por você. Furioso, saiu do escritório pronto para acertar as contas com você. Ao chegar no quarto, viu você arrumando suas coisas. A raiva em seu coração não pôde ser contida e disse: na verdade, achava que esse garoto era bem honesto. Não esperava que agora ele tivesse a audácia de me enganar. Liu Xuxin foi até você e te deu um tapa forte. Moleque, você se atreve a me enganar? Acabei de ligar para perguntar a Huiyuan. Ela disse que Kiki e Xiaobao são filhos de vocês dois. O que você ainda tem a dizer agora? Nesse momento, você recebeu um tapa sem entender o porquê. Ao ouvir as palavras de Liu Xuxin, a raiva imediatamente tomou conta de você. Muito bem, Liu Huiyuan. Isso é um favor que você não quer? Já que você se recusa a admitir, então eu vou expor aquele homem. Na hora, vamos ver se a família Liu ainda terá rosto para mostrar. Olhando para Xuzé, com o rosto vermelho e o encarando com raiva, Liu Xuxin cada vez mais achava que esse garoto estava o enganando. Pensando em como ele se fez de bom durante todos esses anos na minha frente, conseguiu fazer com que o casal mudasse de atitude em relação a ele. E agora finalmente mostrou sua verdadeira face. Garoto, se você quer se divorciar de Huiyuan, tudo bem, mas você só pode sair de mãos vazias. Nem pense em levar um centavo. Assim que essas palavras foram ditas, eu, sem cerimônia, xinguei furiosamente. Você está mentindo. Eu também contribuí muito para esta casa. Seja na compra da casa ou na reforma.
Ou nas despesas mensais depois disso? Em qual ocasião não foi meu dinheiro? A família Liu realmente sabe como calcular as coisas. Quer que eu sirva vocês todos esses anos. Não só não querem me compensar, nem mesmo as coisas que comprei com meu próprio dinheiro me deixam levar. Liu Xuxin também gritou em resposta. Garoto, não pense que eu não sei o que você está pensando. Vocês dois estão casados há 7 anos. Quanto você ganhou? O máximo que você conseguiu foi um pouco mais de 3 milhões. Mas agora a empresa da Huiyuan vale pelo menos mais de 100 milhões. E agora você quer levar metade da propriedade? Você realmente tem um bom plano, hein? Não é à toa que você conseguiu se passar por neto todos esses anos. Eu também não quero mais me envolver com esse velho. Vou direto ao ponto. Faça como quiser. Nos vemos no tribunal em 3 dias. Se você não acredita neste relatório, pode fazer um por conta própria. Mas não venha se lamentar depois. Não diga que eu não te avisei. Depois de falar, você puxou alguns fios de cabelo e os jogou na mesa. Liu Xuxin viu que você estava tão firme. Não parecia que você estava mentindo. E pelo que ouvi, você ainda quer levar isso ao tribunal. O velho imediatamente começou a duvidar das palavras da filha. Eu vou investigar isso a fundo. Se eu descobrir que você está jogando sujo, eu prometo que vou fazer sua vida um inferno. Eu ouvi isso e ri friamente. No momento, não deixe que sua filha te mate de raiva. Ah, é verdade. Você com certeza não vai morrer. Como diz o ditado, se a viga de cima não está certa, a de baixo fica torta, não é? Tal pai, tal filha. Vocês são todos da mesma laia. Não tem mais vergonha. Como isso poderia te matar de raiva? Se é sobre língua afiada, eu também não fico atrás. Uma discussão quase fez Liu Xuxin ter um ataque cardíaco. Você contornou Liu Xuxin. Continuou a arrumar suas coisas. Nesse momento, Liu Huiyuan voltou para casa. Viu que você estava arrumando as coisas. Seu pai estava parado na porta, te olhando com raiva. O desenrolar dos acontecimentos já superou as expectativas de Liu Huiyuan. Ele não esperava que isso ainda envolvesse seus pais. A aparência deles agora claramente mostra que já se desentenderam. Tornou-se ainda mais difícil para ele manter esse casamento. Marido, o que você está fazendo? Liu Huiyuan não deu atenção ao próprio pai. Ela correu até você e segurou sua mão. Você olhou para sua delicada e perfeita mão de jade no pulso. De repente, sentiu uma onda de náusea, pensando que essa mão já havia tocado outros homens. Você imediatamente se desvencilhou. Sem levantar a cabeça, eu disse a Liu Huiyuan. Você voltou na hora certa. Algumas coisas você pode explicar para seu pai. Eu não quero ver vocês agora. Eu te ligo em 3 dias. Naquele momento, nós iremos diretamente ao cartório para fazer o divórcio. Depois de dizer isso, você empurrou sua esposa. Puxando a mala, você se preparou para ir embora. Mas Liu Huiyuan, nesse momento, de repente abraçou sua cintura. Não conseguia dizer uma palavra. Apenas chorava em silêncio. Ela achava que não se importava com esse marido. Mas quando ela realmente estava prestes a ir embora, a saudade em seu coração era tão intensa. Liu Huiyuan também não sabia como. Uma forte sensação de inquietação surgiu no coração. Parecia que uma voz estava sempre dizendo a si mesmo: não posso deixar Xuze ir. O sogro, Liu Xuxin, depois de ver essa cena, disse em voz alta: deixei-o ir embora. Eu não acredito. Para onde ela pode ir se deixar a nossa família Liu? Não venha depois implorar de joelhos por mim. Liu Xuxin ficou muito triste ao ver a filha assim. Neste momento, ele te odeia ainda mais. E se a filha realmente traiu? E daí? Cocô e Xiaobao não são meus netos do mesmo jeito? Um inútil que não consegue manter a própria esposa. Bem feito para você ser corno. Neste momento, você forçou as mãos de Liu Huiyuan a se soltarem. Olhou friamente para Liu Xuxin. Não disse mais nada. E saiu sem olhar para trás. No dia seguinte, você dormiu até mais de 3 da tarde. Nesse momento, a empresa ligou, dizendo que havia algo que precisava que você fosse à empresa. Ontem, você pediu uma semana de férias por causa da sua esposa. Neste momento, se a empresa está ligando, com certeza é por algo importante. Embora sua família esteja desfeita, mas você ainda valoriza mais a sua carreira. Afinal, você ainda precisa viver no futuro. E também precisa cuidar dos pais que estão longe, em casa. Ao chegar na empresa, você foi direto para o escritório do gerente geral. Zhan, você tem algo a tratar? O gerente Wang chegou. Na verdade, há algumas coisas que quero discutir com você. Você não pensou muito. Sentou-se diretamente no sofá do escritório. Neste momento, Zhan começou a falar. Gerente Wang, hoje o chamei aqui. Metade é por motivos de trabalho. A outra metade é um assunto pessoal. Você está na empresa há quase 7 anos. Sempre teve um bom desempenho. Desde que você assumiu o cargo de gerente, você realmente se dedicou muito ao desenvolvimento da empresa. Seus esforços são visíveis para a empresa.
Agora, há uma oportunidade de promoção. O Lao Ju da empresa vai se aposentar no próximo mês. Estou pensando em te colocar no lugar dele. Não sei o que você pensa sobre isso. Lao Ju é um dos 4 vice-presidentes da empresa. Os 2 grandes ministros responsáveis pelos projetos de pesquisa e engenharia da empresa. Na empresa, pode-se dizer que é o vice-presidente com poder real. No entanto, há algum tempo, surgiram rumores na empresa, dizendo que Lao Ju seria recontratado pela empresa após sua aposentadoria. Mas, pelo que parece hoje com o Zhan, eu estou com dificuldades no amor, mas estou indo bem no trabalho. Zhan, pessoalmente, sou muito grato à empresa pelo reconhecimento e promoção. Quanto a assumir o lugar do Ju, tenho confiança de que posso cumprir isso. As tarefas que a empresa me confiou, relacionam-se com a promoção. Não importa como estou me sentindo agora. Certamente, devo concordar primeiro. Depois, como faremos o trabalho? Isso deixamos para discutir depois. Você, que está no mercado de trabalho há anos, não é tão ingênuo. Quando a oportunidade aparece, é preciso aproveitá-la. Zhan sorriu levemente ao ouvir isso. A empresa precisa de jovens como você para liderar. No entanto, há uma condição que você precisa concordar primeiro. Caso contrário, essa posição pode não ficar com você. Que condição é essa? Você parece curioso. Será que o Lao Zhan quer se beneficiar pessoalmente? Roubar projetos da empresa para fazer por conta própria? Não fique nervoso. Supostamente isso é um assunto pessoal seu. Eu não deveria me meter. Mas você está prestes a ser promovido a um cargo alto na empresa. Como gerente, eu também preciso me preocupar com meus subordinados. Depois de ouvir, eu falei diretamente. Que assunto pessoal? Zhan, o senhor disse que, se for possível, eu com certeza farei. Neste momento, você já tinha uma sensação ruim. Zhan ajeitou a roupa e disse com uma expressão séria. Então tá, eu também não vou fazer mistério. Se você quer ser promovido a vice-presidente, a condição é apenas uma. E essa é que você não pode se divorciar nos próximos 5 anos. Assim que essas palavras saíram, você ficou imediatamente surpreso. O que você disse? Zhan, como eu não sabia que a empresa tinha essa regra? Eu sou alguém que está prestes a se divorciar. Como ele de repente fez uma exigência tão específica? Não fique tão tenso, Chuzé. Eu já disse as condições para a promoção. Se você pode aceitar, pense bem sobre isso quando voltar. Mas eu espero que você me dê uma resposta antes de sair do trabalho. Zhan, não vou esconder de você. Eu vou me divorciar da minha esposa atual em 3 dias. Durante esse tempo, eu ainda não serei o vice-presidente. De acordo com o que você disse. Só no próximo mês eu assumirei a posição do Wang. Nesse momento, eu já estarei divorciado. Isso não deve violar as condições que você mencionou, certo? Zhan ainda era um jovem sorridente ao ouvir isso. As coisas não são como você pensa. Se você quer ser promovido a vice-presidente, então, você não pode se divorciar em 3 dias. Não só em 3 dias você não pode se divorciar. Nos próximos 5 anos, também não será permitido se divorciar. As condições são assim. Você que decide. Ah, é verdade. O salário anual do vice-presidente da empresa é de 5 milhões. E ainda a participação nos lucros. No ano passado, Lao Ju distribuiu mais de 30 milhões em lucros. Este ano, os resultados são ainda melhores. A distribuição também será maior. Você realmente precisa pensar bem sobre isso. Depois de falar, Zhan acenou com a mão e deixou você ir. Você, confuso, saiu da empresa. Você não conseguia entender que a resistência ao seu divórcio viria da empresa. De acordo com o que o Zhan disse, se eu não me divorciar, no final do ano, posso ganhar pelo menos 40 milhões. Mas deixar que continuem te fazendo de corno. Então é melhor me matar. Não fale de 40 milhões. Mesmo 400 bilhões eu não aceitaria. Depois que você saiu, o Zhan ligou para um telefone no escritório. Senhor Wen, a tarefa que você me deu já está feita. Agora vamos ver como o Shuzi decide. Se ele concordar, eu farei algumas alterações no contrato. Depois de 5 anos, ele terá que devolver o que retirar. Se ele não concordar, então eu o demitirei imediatamente. E emitirei um aviso de boicote contra ele em toda a indústria, para que ele não ganhe um centavo neste setor. Então, muito obrigado, Zhan. Amanhã, por favor, venha aqui. Há um projeto sobre o qual eu gostaria de conversar com você. De repente, chegou a manhã do dia seguinte. Sua cabeça está meio confusa. E você está com preguiça de ir para a empresa. Pegou o celular e imediatamente ligou para o Zhan. Do outro lado, Zhan atendeu o telefone e perguntou. Chuzé, você conseguiu entender o que eu te disse ontem? Então eu, com um tom firme, disse ao telefone. Zhan, eu pensei bem sobre isso ontem. Eu e minha esposa realmente não conseguimos continuar juntos. Eu definitivamente vou me divorciar. Não posso revelar os motivos específicos. Zhan ficou surpreso ao ouvir isso. Chuzé,
Esta oportunidade é realmente rara. Afinal, é uma renda de dezenas de milhões por ano. Eu acho que você deve escolher com cuidado. Jovens não devem ser tão impulsivos. Eu também não perdi mais tempo falando. Eu já pensei bem sobre isso. Zan, vice-presidente, se conseguir fazer, faça. Se não puder, não tem problema. Eu só quero viver de forma mais tranquila. Então tudo bem. Desde que você tenha pensado bem. Amanhã você vem para tratar da rescisão, certo? Desliguei o telefone. A expressão de Zan não estava muito boa. O plano era que você assumisse como vice-presidente. E então eles fariam algumas alterações no contrato de trabalho. Te explorar por 5 anos. E então te expulsar da empresa. E na hora, não precisará pagar um centavo. Mas agora parece que só posso te expulsar da empresa. E de acordo com o contrato do José, depois de te demitir, ainda terei que te pagar centenas de milhares em multa. Zan imediatamente sentiu que esse negócio não valia a pena. Desligou o telefone. Sua disposição melhorou muito. Voltou à empresa e finalizou os trâmites. Você foi chamado novamente para o escritório do Zan. Olhando para o Zan, que ainda estava sentado tomando chá. Nesse momento, sua postura se tornou um pouco mais firme. Antes, você era subordinado dele. Tinha que se submeter para viver. Mas agora os trâmites de demissão já foram concluídos. Você e esta empresa não têm mais nenhuma relação. Naturalmente, não precisa mais se preocupar com o humor dele. José, os trâmites estão todos concluídos? Há algumas coisas que não posso dizer abertamente, mas ainda quero te aconselhar. Jovem, não seja impulsivo. Você ouviu e sorriu de forma indiferente. Não é tarde demais para o Sr. Zan dizer essas coisas? Você disse que eu sou jovem. Então, não é lógico que um jovem seja impulsivo de vez em quando? O Sr. Zan franziu a testa e disse: não é minha intenção te demitir. É verdade que as pessoas estão no mundo. Não temos controle sobre nossas vidas. Embora eu diga que sou o gerente geral da empresa, mas ainda há alguns diretores acima de mim. Neste momento, você não pode deixar de admirar. Zan realmente é uma raposa velha. Ele fala de uma maneira que não deixa vazamentos. Ele empurra a responsabilidade de forma limpa. Mas você não se importa com isso. Você apenas observa esse cara se apresentar em silêncio. Eu tenho algumas empresas aqui. Se você estiver interessado, eu posso te recomendar para lá. Isso também pode ser considerado uma compensação pessoal para você. Enquanto falavas, Zan empurrou algumas pastas para você. Você abre o arquivo 1. Você não pode deixar de rir. Ai, meu Deus. Você já está familiarizado com essas empresas. Não são todas relacionadas a esta empresa atual? Há empresas com as quais temos uma colaboração estreita? Eu nunca pensei que esse cara fosse tão bondoso. E então, em qual empresa você está interessado? De que adianta estar interessado? O contrato já foi assinado. Você não poderá trabalhar neste setor para sempre. Se eu for para essas empresas mencionadas, a indenização é de 5 milhões, certo? Zan, você não está me enganando, está? José, fique tranquilo. Desde que eu feche um olho e abra o outro. Indenização e coisas assim não são apenas palavras vazias? Você pode ir sem se preocupar. Depois de ouvir isso, não consegui me conter. Acabei xingando diretamente. Vai para o inferno. Você me acha um idiota? Fale, então. O que a família Liu realmente te ofereceu? Para você me prejudicar assim? A família Liu. A família Liu não significa nada para mim. Já que você descobriu. Não tenho medo de te contar. Moleque. Tem pessoas que você não pode ofender. Seja obediente. Você ainda pode ter sopa. Se não obedecer, o resultado não é algo que você pode suportar. Assim que essas palavras foram ditas, eu apenas sorri desdenhosamente e disse: assim sendo, o Sr. Zan é apenas um cachorro obediente. Ao ouvir isso, Zan ficou furioso. Você, cuide da sua boca. Caso contrário, eu vou emitir uma ordem de banimento. Vou fazer com que toda a indústria te exclua. Naquela hora, você não vai conseguir nem encontrar um trabalho de varredor de rua em Chudu. Você é realmente um idiota. Eu ainda tenho dezenas de acres de terra em casa. Eu vou voltar e cultivar a terra. Você pode fazer algo sobre isso? Se você tem coragem, compre a terra da minha família. Se for assim, eu ainda vou ter que te agradecer mais. Mas já que você despreza tanto a família Liu, isso significa que quem está lidando comigo é o amante de Liu Huiyuan. Um rato de esgoto. Uma coisa que não pode ser vista por ninguém. Se eu pegar, ele vai ter que aprender a ser uma pessoa decente. Certo, certo. Eu vou te mostrar o que significa que a desgraça vem da boca. Agora, saia imediatamente. Você também não quer mais perder tempo com ele. Levantou-se diretamente e disse: ah, sim. Tem mais uma coisa que eu quero te contar. Na verdade, eu vim aqui hoje para pedir demissão. Mas não esperava que o Zan fosse tão bom comigo. Ele não só me pagou 500 mil de indenização, como também me deu 500 mil de taxa de confidencialidade.
Esses 1 milhão, agradeço ao Zan. Depois de dizer isso, você se virou e saiu da empresa rindo. Ao sair da empresa, seu humor estava bastante bom, pensando em resolver a questão do divórcio amanhã de manhã. À tarde, iria encontrar minha virgem. Ao chegar ao shopping, você foi direto para a loja de joias, pensando em comprar um presente para dar à virgem quando se encontrassem. No entanto, nesse momento, uma voz familiar soou ao seu lado. Você se virou para olhar. Meu Deus! Não é a sogra, Li Yuxin? E o homem ao lado dela é o primo da minha esposa, Liu Baoqian. Embora os dois estivessem usando máscaras para se esconder, você ainda os reconheceu de imediato, olhando para minha sogra a uns 10 metros de distância, abraçada ao braço de Liu Baoqian. Parece que a relação entre essas duas pessoas é extremamente íntima. Quem não sabe pode até pensar que são um casal de idosos. A quantidade de informações na cena à frente é muito grande. Isso faz com que você não consiga reagir de imediato. Nesse momento, você rapidamente pega o celular para ajudá-los, registrando os belos momentos do casal. Os dois passearam um pouco no shopping. Li Yuxin comprou algumas roupas para si mesma e comprou um relógio para Liu Baoqian. Você não consegue ver o preço porque está muito longe, mas ao olhar para a loja da Patek Philippe, você não pode deixar de admirar que a sogra realmente investiu pesado. Depois de chegar ao estacionamento, você dirige e segue o carro da sua sogra por um tempo. Você percebe que algo está errado. Este não é o caminho de volta para o seu condomínio. A família não possui propriedade neste condomínio. Vendou-os entrarem na vila número 302. Estão prestes a fechar a porta da casa. Pela fresta da porta, você viu aqueles sapatos familiares de Li Yuxin. Mas como continuar assistindo a cena te deixou confuso. Olhando para os degraus que se projetam do primeiro ao terceiro andar, você sorriu. Naquele momento, não hesitou. Subiu facilmente até o terceiro andar, movendo-se lentamente pelos degraus do ar-condicionado, até a janela do quarto 303. Você não esperou muito tempo. A luz do quarto acendeu. A cena que você viu naquele momento fez você prender a respiração. Quem diria? Não esperava que a sogra, que normalmente parece tão digna e gentil, ainda existe um lado tão desconhecido. Você silenciosamente pegou seu celular e ativou o modo de gravação. Realmente, não é à toa que são mãe e filha. Os genes estão cheios de fatores inquietos. Se as imagens no celular chegarem a Liu, se aquele velho do Shuseng visse, realmente não sei se ela não vai morrer de raiva na hora. Contendo a insatisfação interior, você não se move, cumprindo sua tarefa firme como um cachorro velho. 3 horas depois, você voltou para casa assobiando uma melodia. Tirei algumas fotos bem escolhidas do vídeo no celular, imprimiu e colocou em um envelope. Então, correu para tomar um banho e dormir. Nessa noite, você dormiu muito bem. Enquanto isso, a esposa Liu Huiyuan não conseguiu dormir a noite toda. O marido vai se divorciar dela amanhã. Nos últimos dias, ela tentou entrar em contato algumas vezes, mas ele sempre a rejeitou dizendo que estava ocupado com o trabalho. Ela se sentia vazia, como se tivesse sido abandonada. No entanto, quem dormiu melhor naquela noite, claro, foram Li Yuxin e Liu Baoqian. Na manhã seguinte, bem cedo, como ninguém atendeu quando ligou para a esposa, você teve que voltar à sua antiga casa novamente. Bateu algumas vezes na porta e descobriu que quem veio abrir a porta foi Li Yuxin. Você está um pouco distraído neste momento, mas ainda assim, o importante é o divórcio. Você se força a não lembrar das cenas da noite passada. Entre seu pai quer conversar com você sobre algumas coisas. Você vai para a sala, olhando para a casa que comprou. Senta-se. A família Liu ainda está um pouco irritada. Xuzé, se você quer se divorciar, tudo bem, mas você precisa assinar isso. Liu Xuxin empurra um documento para você. Você pega e dá uma olhada. É, surpreendentemente, um acordo de divórcio. Olhando para uma grande quantidade de condições adicionais, não dá para dizer que são rigorosas. Isso é simplesmente absurdo. Se fosse o eu de antes, eu provavelmente já teria perdido a cabeça. Mas ao pensar na grande surpresa que preparei para o sogro, você só consegue reprimir a raiva. Prepare-se para a vingança. Pode esperar. Eu definitivamente não vou deixar vocês em paz. Olhando para o acordo que sua esposa já assinou, você pega a caneta e assina seu nome imediatamente. Não. Não assine. Neste momento, Liu Huiyuan correu para tentar impedir. Mas você escreve muito rápido. Você já assinou direto. Pegue uma cópia de cima. Jogue as outras 2 cópias na mesa. Liu Xuxin olha para você, incrédulo com sua calma. Você leu bem as cláusulas do contrato? Eu vi claramente. A família Liu de vocês é realmente do tipo que come as pessoas e não cospe os ossos. Não só me deixa sair de mãos vazias, como também não deixa passar a indenização que a empresa me deu ontem. Eu realmente aprendi uma lição. A minha demissão também foi culpa de vocês? Não é, meu amor.
Deixe-me explicar. O que aconteceu antes não conta. Não vamos nos divorciar. Vamos viver bem, tudo bem? Liu Huiyuan tem pensado muito nos últimos dias. Nas experiências que teve com você. Quanto mais pensa, mais percebe que você é realmente bom para ele. Ele realmente não quer deixar você. E Liu Xuxin deu um tapa na cara de Liu Huiyuan. Não acha que isso é humilhante o suficiente? Vá rápido e me ajude a me divorciar. Diante de uma filha assim. Se não fosse minha filha biológica. Liu Xuxin realmente queria estrangulá-la. Sua determinação e a raiva do pai fizeram Liu Huiyuan desistir da luta. Pegue os documentos necessários para o divórcio. Os dois chegaram ao cartório. Quando o funcionário pressionou o carimbo, você sentiu uma sensação de alívio sem precedentes. Saindo do cartório, Liu Huiyuan seguiu você em silêncio. Quando os dois estavam prestes a entrar no carro, Liu Huiyuan segurou a borda da roupa e disse em voz baixa: "Obrigado." Depois de ouvir, eu disse um pouco confuso: "Me agradecer pelo quê?" "Agradece a mim por sair de mãos vazias. Agradece a mim por ter te dado até a indenização. Agradece a mim por ter sido banido de toda a indústria. Só posso voltar para casa e plantar." Suas palavras eram como agulhas de prata. Perfuraram a mente de Liu Huiyuan. "A indenização foi exigida pelo meu pai. Sua demissão não foi culpa minha. Desculpe. Eu realmente não sabia que as coisas chegariam a esse ponto." Liu Huiyuan ficou envergonhada com o que você disse. "Só pode voltar para se defender." Você, impassível, disse com um gesto de mão. "Tá bom. De que adianta falar mais sobre o que já aconteceu? Quando eu voltar e arrumar minhas coisas, é melhor que nunca mais nos vejamos. Meu amor, obrigado pelo seu amor. Obrigado por cuidar de mim e me acompanhar todos esses anos. Eu sinto muito por você." Depois de dizer isso, Liu Huiyuan virou-se e saiu chorando, voltando a esta casa novamente. Embora tenha passado apenas uma hora, mas você sente que tudo mudou. Olhando para você que entrou, Liu Xuxin, raramente, não estava com uma expressão carrancuda. "Vocês se separaram?" Você respondeu calmamente após ouvir. "Sim, nos separamos. Tio Liu. A partir de agora, eu e a família Liu não temos mais dívidas. Sem mais laços. Esta pequena pessoa à minha frente." Liu Xuxin sempre desprezou isso, mas ele sempre reconheceu seu caráter e personalidade, especialmente após a traição da esposa desta vez. Você pode pagar um preço tão alto para cortar os laços emocionais. Isso fez Liu Xuxin sentir grande admiração. "Isso é para você." Dito isso, ele te entregou um cartão. Ao pegar o cartão, você olhou para Liu Xuxin. Não sabia que tipo de manobra era essa. O acordo anterior apenas fez vocês recusarem o divórcio. Mas agora não adianta falar sobre isso. Minha filha não te merece. Mas a família Liu não pode te dever nada. O favor ainda precisa ser pago. Aqui tem 5 milhões. Isso também é uma compensação pelo que você fez pela família Liu todos esses anos. Dito isso, Liu Xuxin suspirou. Ele se virou e sentou-se de volta no sofá. Neste momento, você segurava o cartão. Começou a entender o que Liu Xuxin estava pensando. Liu Huiyuan pode passar vergonha. Mas ele, Liu Xuxin, ainda se importa com a dignidade. Depois de colocar o dinheiro de volta na bolsa, você também não disse nada. Afinal, isso é o que ele merece. Depois de arrumar as malas, você olha para Liu Xuxin sentado no sofá. Só sente que esse velho arrogante é realmente muito triste. De repente, você sente uma conexão como companheiros de infortúnio. Mas neste momento, você se sente livre. E ele deve ter sido enganado por Liu Xuxin por décadas. Pensando nisso, você acha que deve ajudá-lo. Caso contrário, ele provavelmente morrerá sem saber o que sua esposa realmente fez às suas costas. Você então tira as fotos impressas. O pendrive de vídeo está na mão de Liu Xuxin, e você diz: "Tio Liu, o mais importante para um homem é viver com clareza. Eu não fiz backup dessas coisas. Estão todas com você. Cuide-se bem." Depois de dizer isso, você rapidamente se vira e sai correndo de casa. Liu Xuxin olha para as fotos e o pendrive em suas mãos, um pouco assustado. Será que esse garoto encontrou as provas da traição da minha filha? Ele se sentiu um pouco aliviado por não ter levado as coisas ao extremo. Caso contrário, Xuxa com certeza não teria lhe enviado essas coisas. Embora ele estivesse certo de que isso era prova da traição da filha. Mas não pôde evitar a vontade de abrir e dar uma olhada. E se aquele garoto estiver enganado? No entanto, Liu Chshng apenas deu uma olhada. E então soltou um gemido de dor. Ele estava furioso com Liu Yzhn. Você realmente é uma pessoa cruel, não é? Depois de dizer isso, ele cuspiu sangue e desmaiou. Papai, o que aconteceu com você? Depois de me ver sair, Liu Huiyuan finalmente voltou para casa. Depois de sair do cartório, ela não sabia como me enfrentar. Então ficou esperando lá embaixo. Nesse momento, ela acabou de voltar.
Então viu seu pai desmaiado no sofá. Seu rosto estava pálido como papel. Seu peito e a mesa de centro estavam cobertos de sangue. Ela rapidamente ligou para o 120. Então, foi até Liu Xuxin para ajudá-lo. Viu acidentalmente as fotos espalhadas pelo chão. Vendo as imagens de sua mãe e seu primo juntos ali, apenas sentiu tudo escurecer e desmaiou. Felizmente, Liu Huyan ligou antes de desmaiar. Caso contrário, Liu Xuxin poderia realmente ter morrido de raiva hoje. A ambulância chegou rapidamente. Embora não tenha conseguido falar com Liu Huyan, mas como a porta não estava trancada, eles conseguiram entrar na casa. Vendo pai e filha desmaiados à sua frente, não optaram por levá-los diretamente ao hospital, mas começaram imediatamente os primeiros socorros. Liu Huyan, afinal, é jovem. Embora tenha passado por um grande choque, mas logo se recuperou. Ao acordar, ignorou os avisos do médico. Rapidamente pegou as fotos do chão, e então as rasgou e jogou no vaso sanitário. Liu Xuxin estava tomado pela fúria que atinge o coração. Após os primeiros socorros, conseguiram estabilizá-lo, mas ainda não acordou. Foi levado em uma maca para o hospital. Liu Huyan estava sentada na ambulância, olhando para seu pai, e não se atreveu a ligar para sua mãe. Ela nunca imaginou que em poucos dias sua família se desfez assim. Sobre o que aconteceu com a família Liu, eu não sei. Ele também não queria saber. Depois de fazer o que precisava ser feito, eu também posso dizer que fiz o que era certo para Liu Xuxin. Caso contrário, ele poderia usar aquele chapéu até o caixão. Detectou que o hospedeiro agora está enfrentando um buff duplo em carreira e casamento. Ativar o sistema de especialista em ginecologia. O hospedeiro pode abençoar os mortais. Quanto mais bênçãos, mais recompensas. Ao mesmo tempo, pode ganhar pontos de mérito. Quando os pontos de mérito atingirem um certo nível, pode ascender ao reino celestial. Eu, com uma expressão confusa, estava analisando essa coisa chamada sistema. Então senti que esbarrei em alguém. E então senti uma força se aproximando. Um grito me trouxe de volta à realidade. Neste momento, uma pequena informação surgiu na minha mente. Câncer de mama em estágio intermediário. Métodos de tratamento. Você ainda não vai se afastar? Embora eu tenha me aproximado rapidamente, quase o esbarrado. Mas, neste momento, esse cara olhava com uma expressão atordoada. Sun Qian estava muito envergonhada e irritada. Ah! Desculpe. Não foi intencional. Eu rapidamente pedi desculpas. A mulher à minha frente parecia ter mais de 30 anos. Embora fosse muito bonita, mas as pequenas rugas ao redor dos olhos, ainda assim, revelavam inevitavelmente sua idade. Embora o homem à minha frente fosse muito bonito, ele era muito radiante. Ele parecia ser realmente o tipo que eu gosto. Mas, neste momento, Sun Qian não lhe deu uma boa impressão. Ela me contornou e entrou na barbearia. Embora eu quisesse muito dizer a ela que estava doente, e que era câncer, mas essa situação constrangedora, por um momento, me deixou sem saber como responder. No momento, também fui ao salão de cabeleireiro. Afinal, essa doença eu posso tratar, e ainda posso ganhar pontos de mérito. Moça, desculpa aí. Minha introdução quase deixou a Sun Qian furiosa. Irmã, eu sou tão velha assim? Se não sabe falar, é melhor ficar quieta. Garota, eu realmente não fiz isso de propósito. Sim, não foi de propósito. Foi de propósito. Não. Deixe-me explicar. Eu sou um médico. Eu só senti que havia um tumor em você. Por isso, eu quis examinar mais. Eu acho que minha explicação é perfeita, que mostra minha identidade e explica meu comportamento anterior. Jovem, seu truque é muito antigo. Irmã, hoje eu tenho coisas a fazer, não posso perder tempo com você. É melhor você se mandar logo. Sun Qian nunca faltou a vários pretendentes. Ela já viu tantas abordagens de todas as formas e feitios. Para ela, eu não tenho nada de novo. Este é meu telefone. Se você não acredita, pode procurar um lugar para verificar. Depois de falar, entreguei um bilhete. Nele estava escrito meu telefone e nome. Sun Qian pegou e colocou na bolsa. Ela estava tão desinteressada que nem se importou comigo. Ao ver que ela aceitou o bilhete, eu me virei e fui embora. Ao voltar para casa, arrumei minhas coisas. Depois, fui ao banheiro. Se lavou da cabeça aos pés. Depois, vestiu um terno elegante. Eu parecia completamente revigorado. Peguei aquela pulseira que valia 7,6. E, ansioso, desci as escadas. Em pouco tempo, cheguei à porta da moça do sangue. Meu coração estava nervoso e minhas mãos tremiam. Era como voltar aos tempos ingênuos da faculdade. Toque, toque, toque. Juntei coragem e bati na porta algumas vezes. Depois, dei alguns passos para trás. Fiquei em pé, ereto, como um soldado em revisão. No entanto, esperei por 2 minutos. Não havia nenhum som vindo de dentro da casa. Será que ninguém ouviu? Eu me aproximei. Bati mais forte algumas vezes.
mas dentro ainda não houve resposta. Olhei para o relógio, já passava das 13 horas. Será que foi trabalhar? A pessoa não está em casa? Então voltarei à noite. Ao pensar nisso, fiquei um pouco desapontado, mas não me importei muito. Afinal, a casa está aqui. A pessoa ainda pode correr. Voltar para casa de novo é bom. Eu me senti muito quente, olhando para o terno que eu estava usando. De repente, me senti um idiota. O tempo lá fora estava acima de 30 graus. Só de usar uma camisa já estava quente. E eu ainda estava usando um terno tão grosso. De fato, as mulheres sempre fazem os homens perderem a calma. Tirei o terno, olhando para a camisa branca encharcada de suor. Achei um pouco engraçado meu comportamento. Troquei por roupas mais frescas. Eu me preparei para sair para comer. Nesse momento, Sang-Yan estava no hospital com o relatório de exames. Olhando os resultados, meu coração estava completamente gelado. Aquele cara na verdade não estava dando uma cantada. Ela realmente descobriu que tinha um tumor. No começo, Sang-Yan não se importava com o que eu dizia. Mas recentemente ela também sentiu que o lado esquerdo estava um pouco desconfortável. Então pensou que seria bom fazer um exame. Ela foi ao hospital próximo sem nem fazer o cabelo e fez um exame de imagem. Como estava quase na hora de fechar, o médico que fez o exame estava apressado para jantar. Ele foi muito rápido. Em apenas 20 minutos, Sang-Yan já tinha recebido o relatório do exame. O médico: como eu vou tratar isso? Olhando para o médico à sua frente, ele segurava o exame e não dizia nada. O coração de Sang-Yan estava inquieto. Não se preocupe. Embora seja maligno, mas, felizmente, está em estágio intermediário. Foi descoberto a tempo. Pode ser curado. A conclusão do médico fez o coração de Sang-Yan, que estava apreensivo, relaxar. Vamos interná-la primeiro. Vamos observar por alguns dias. Depois faremos alguns exames adicionais. Então começaremos a cirurgia de remoção. Remoção. Sang-Yan ficou muito surpresa. É verdade. Se não remover, as células cancerígenas vão se espalhar. Naquele momento, você estará em perigo de vida. As palavras do médico fizeram seu coração afundar. E como ela sairia depois disso? Ao pensar nisso, ela sentiu vontade de morrer. Isso mesmo. Aquele rapaz. Um breve contato entre os dois pode revelar os problemas de saúde dela. Deve haver uma maneira de curá-la. Médico. Vou voltar para casa e discutir isso primeiro. Depois de dizer isso, Sang-Yan saiu rapidamente. Ao chegar ao carro, despejou tudo que tinha na bolsa. Finalmente, encontrou o bilhete que eu lhe passei. Discou o número que estava escrito. Eu, que estava prestes a ir almoçar, vi. Um número desconhecido estava ligando. Sem pensar muito, atendi. Olá, Dr. Chu. Sou Sang-Yan. Nós nos encontramos hoje na barbearia. Você me deu seu número. Senhora San. Você fez os exames. Agora você acredita em mim? Acredito. Não sei se é conveniente para o Dr. Chu agora. Eu gostaria de te convidar para um jantar. Eu já estava indo jantar. Neste momento, alguém estava convidando e não recusei. Afinal, eu realmente ajudei. É o mínimo que posso fazer por ela. Você sugere um lugar. Eu vou até aí mais tarde. Que tal o restaurante Tianji? Aquela é uma propriedade da minha família. Os dois rapidamente combinaram. Imediatamente eu peguei o carro e fui. Logo cheguei ao restaurante Tianji. Vi a Sang-Yan de salto alto parada na entrada, sem me importar com o sol escaldante acima. Olhando ao redor. Senhora San. Eu me aproximei e a cumprimentei. Dr. Chu, você chegou. Entre, por favor. Sang-Yan disse isso e se aproximou para entrelaçar meu braço. Ela me levou para dentro do restaurante. Os dois chegaram a uma sala privativa. Assim que se sentaram, Sang-Yan pegou o relatório e sentou-se ao meu lado. Ela pediu ao cozinheiro para começar a servir. Ela disse em voz baixa. Antes que ela terminasse de falar, Sang-Yan acenou para os garçons saírem da sala e fechou a porta com um movimento. Depois que todos os garçons saíram, Sang-Yan respirou fundo, como se tivesse tomado uma decisão. Ela me entregou o relatório que estava em suas mãos e perguntou suavemente: Dr. Chu, você pode dar uma olhada neste exame? Eu ainda posso me salvar aqui? A voz de Sang-Yan tremia levemente, revelando seu medo e inquietação interior. Embora sendo uma mulher, mas ao enfrentar sua condição de saúde, ela não pôde evitar sentir-se confusa e impotente, especialmente após ouvir as palavras do médico. Embora Sang-Yan estivesse muito assustada, ela até ficou um pouco atordoada, mas no fundo, ainda havia uma dúvida que não se dissipou. Então ela decidiu me pedir uma opinião, esperando obter um diagnóstico mais preciso e confiável. Depois de me ligar, ela também se acalmou. Imediatamente, ela usou suas conexões e contatos. Consultou mais de 10 especialistas na área. O resultado obtido é que precisa ser removido. Nesse momento, Sang-Yan realmente entrou em pânico. Agora sou sua única esperança.
Se agora minha resposta também for remoção, então ela realmente ficará desesperada. Fique tranquila. Não precisa de cirurgia. Eu posso curar. Eu fiz de conta que olhei os exames. Falei com muita confiança. Ao ouvir isso, Sanqian suspirou aliviada. Embora ainda não tenha recebido tratamento, ela obteve uma resposta afirmativa minha. Sua ansiedade melhorou bastante. Então, conto com você, doutor. Neste momento, Sanqian não seria idiota o suficiente para perguntar: é verdade? Você não está me enganando, está? Essas palavras sem inteligência emocional. Se eu digo que posso curar, ela acredita. Se não conseguir curar, então ele terá traído sua confiança. Que preço terá que pagar na hora? Dependerá do seu próprio estado de espírito. Amanhã você vai ao Hospital Maria. Ao chegar, ligue diretamente para mim. Naquele momento, começaremos o tratamento. Não podemos começar hoje? Sanqian me olhou com expectativa. É realmente difícil para ela, com 42 anos, ainda ter que fazer charme e parecer uma vítima. Eu pensei um pouco. Tratar a doença da Sanqian não é complicado. Estimo que em meia hora eu consiga curá-la. Mas eu não posso expor essa habilidade. Caso contrário, se espalhará. Há tantas pessoas com câncer no mundo. Mesmo que eu trabalhe 16 horas por dia, e trabalhe o ano todo sem parar, ainda assim não consigo atender a todos. Dr. Shu, pode ficar tranquilo. Eu vou manter em segredo. Ela parecia ter percebido o que eu estava pensando. Sanqian imediatamente garantiu. Às vezes, a intuição das mulheres é realmente precisa. Eu que já estava decidido. Fiquei um pouco hesitante ao ouvir essas palavras. Na verdade, não me preocupo que ela saia falando por aí. Afinal, só tem os dois aqui. No final, se eu não admitir, ninguém pode fazer nada comigo. Dr. Shu, tenha pena de mim, por favor. Eu ainda não me casei. Você também não quer ver que eu não conseguirei me casar no futuro, certo? Observando a hesitação do outro, Sanqian continuou a fazer-se de vítima. Sanqian é, na verdade, uma pessoa que acredita no celibato. Caso contrário, não estaria com 42 anos e ainda não casada. Fiquei surpreso e olhei para a pessoa ao meu lado. Não é comum alguém dessa idade ainda não estar casado. Isso realmente o deixou sem palavras. Mas, afinal, acabamos de nos conhecer. Eu também estou aqui para ganhar pontos de mérito. Não há necessidade de investigar mais a fundo. Tudo bem. Depois que terminarmos de comer, vamos encontrar um lugar mais tranquilo para eu te tratar. Ao ouvir minha concordância, Sanqian imediatamente ficou feliz. Embora ela nunca tenha pensado em se casar, mas ela ainda valoriza muito seu corpo. Amanhã, ir ao hospital para tratamento não vai atrasar nada. Mas ela não quer esperar nem um minuto. E se algo inesperado acontecer? E se não encontrar ninguém no hospital amanhã? E se eu for atropelado durante esse tempo? Isso é câncer, afinal. É preciso eliminar todas as possibilidades de algo acontecer. Se eu soubesse o que Sanqian estava pensando, eu provavelmente teria vontade de estrangulá-la. Depois de conversar sobre isso, as duas pessoas não sabiam o que dizer. O garçom trouxe uma refeição farta nesse momento. Olhando para os pratos à minha frente, fiquei surpreso com a situação financeira de Sanqian, mas não fiz muitas perguntas. Imediatamente comecei a comer. Sanqian estava preocupada com algo. Apenas comi algumas garfadas. Um par de belos olhos me observava atentamente. Tudo bem. Vamos embora. Vamos encontrar um lugar para começar o tratamento. Sendo olhado assim por Sanqian, eu comia de forma desconfortável. A comida estava realmente boa, mas não queria continuar comendo assim. Certo. Que tipo de ambiente o Dr. Shu precisa? Eu vou providenciar imediatamente. Sanqian estava um pouco impaciente neste momento. Afinal, o tumor está em seu próprio corpo. Apenas fique quieto. Não precisa de nenhum equipamento? Não. Se você quer que eu te trate, precisa confiar em mim. Eu ainda tenho que me apresentar à noite. Quero apressar o tratamento de Sanqian. Então vamos para o terceiro andar. Lá tem um salão de descanso. O ambiente aqui é aceitável. Embora eu não saiba como vou tratar, mas ao vê-lo tão confiante, Sanqian também não sabia o que dizer. Afinal, ela precisava dele. Os dois subiram para o terceiro andar. No final do corredor, havia um quarto separado. Este quarto pertence ao irmão mais velho de Sanqian. Às vezes, ele bebia demais com os amigos e descansava aqui um pouco. Hoje, isso veio a calhar. Ele abriu a porta. Eu dei uma olhada. Dizem que é uma sala de descanso, mas a decoração é bem bonita. O espaço também é bem amplo. Há uma sala de estar, um quarto, e também tem banheiro. A vida dos ricos. Só para deixar claro, eu não tenho licença para praticar medicina. As técnicas de tratamento são tradicionais da minha família, e as taxas também são altas. Eu olhei para os métodos de tratamento listados no painel. Acho que é melhor avisar com antecedência. Tudo bem, desde que eu consiga curar. Dr. Shu,
Quanto você cobrar, está bom. San Qian não hesitou. Ok. Vou te examinar primeiro. Vendo a cooperação do outro, eu também não estava preocupado. Virei a cabeça. Fiz um sinal para o outro começar. Como eu posso colaborar com você? San Qian perguntou, corando. A localização do tumor é tão especial. Será que é necessário para fazer um bom exame? Desculpe por isso. Você pode se deitar à vontade. O resto eu cuido. Eu limpei a garganta, um pouco constrangido, e disse: tudo bem. Eu vou ouvir o Dr. Wang. Dito isso, San Qian fechou os olhos. Suas mãos seguravam firmemente as laterais do lençol. Ela estava muito nervosa, Sra. San. O médico só via o paciente. Não havia distinção de gênero. Enquanto eu arregaçava as mangas, eu tentava confortá-la. Respirei fundo. Afastei os pensamentos dispersos. Comecei o tratamento. O sistema oferece vários métodos. Por que eu escolhi a massagem? Na verdade, foi apenas para economizar tempo. Falso. Deixe pra lá. O coração de um médico é como o de um pai. Embora eu não seja frequente, mas também estou aqui com a intenção de curar e salvar vidas. Naquele momento, não hesitei e segui o que estava no sistema. E comecei o tratamento conforme o método. O processo de tratamento é extremamente complexo. Eu superei centenas. Redondo e firme. E finalmente consegui eliminar o tumor no corpo da Sra. San. O tumor dentro do corpo foi eliminado. Embora eu não saiba qual é o princípio. Mas o sistema apresentou assim, então fui investigar. Se perguntarem, diga que usei hack. Está tudo bem, Sra. San. 10 minutos depois, o Dr. Shu sorriu e disse a San Qian: obrigada, Dr. Shu. San Qian respondeu com gratidão. Nesse momento, uma voz poderosa ecoou do lado de fora. Qian Qian. Ouvi dizer que você veio me procurar. Em seguida, a porta foi abruptamente empurrada. Uma figura apareceu na entrada. Uau! O que vocês estão fazendo? O terceiro irmão de Qian Qian arregalou os olhos, olhando com espanto para a cena dentro do quarto. Ele até esqueceu de retirar a mão que empurrou a porta. A pessoa inteira parecia uma escultura parada no lugar. Por que você não bateu na porta antes de entrar? Qian Qian, vendo isso, ficou ao mesmo tempo irritada e divertida, e o repreendeu. Ela pensava consigo mesma. Este terceiro irmão sempre foi tão imprudente. Não entende nada de etiqueta. No entanto, neste momento, o terceiro irmão estava completamente sem disposição para ouvir as críticas da irmã. Pensando nisso, o rosto do terceiro irmão se iluminou com um sorriso de alívio. Ao longo de todos esses anos, ele sempre se preocupou com o futuro da irmã. Agora, ao ver esta cena, uma grande pedra em seu coração finalmente se aliviou. Se fosse há 20 anos, ele com certeza teria vindo me dar uma surra primeiro. Mas 20 anos se passaram. A família tentou de tudo para o casamento dela, mas ainda assim não adiantou. A irmã já tem 42 anos. A filha do irmão mais velho já teve 2 filhos, e ela ainda não se casou. Os 3 irmãos se preocuparam muito. Neste momento, como ele poderia intimidar ou ameaçar o homem à sua frente? Além disso, esse garoto à sua frente parece bem saudável. Olhando para o corpo, ele é bem forte. Enfrentando a si mesmo, ele também é calmo em situações de crise. Muito equilibrado. Ser o cunhado da própria irmã também não é ruim. E eu, neste momento, estou completamente confuso. Por isso pareço tão equilibrado. Qian Qian, é culpa do terceiro irmão. Continuem vocês. Eu vou descer primeiro. O terceiro irmão disse. Ele imediatamente fechou a porta e saiu. Irmão mais velho. Você sabia? Qian Qian, alguém a quer. Sério. É no meu restaurante. Eu vi com meus próprios olhos. O quê? Você precisa vir. Certo. Venha rápido. Ei. Segundo irmão. Qian Qian arranjou um namorado. É no meu restaurante. Venha rápido para ver. Você está em uma reunião. Empurrei. Venha rápido. Jingru. Vá rápido buscar seus avós. Sua tia finalmente vai se casar. O quê? Quando foi que eu, seu terceiro tio, enganei alguém? A outra parte já veio ao meu restaurante. Rápido, deixe-os vir discutir o casamento. Quem é você? É o velho Zhao. Ai, minha irmã vai se casar. Estava tão emocionado que disquei o número errado. Escute o que eu digo. O som que vinha do corredor deixou as 2 pessoas na sala completamente confusas. San Qian não se importou comigo ali ao lado. Saiu correndo descalça. San, deixem. Eu vou te estrangular. Cala essa boca imunda. Qian Qian, solta. Você já é tão grande, por que ter vergonha? Não é assim. Você me ligou. Apenas diga que você se enganou. Não deixe que eles venham. Você me acha cego? Como você pode se enganar assim? Qian Qian, você já tem 42. Vou me casar este mês. No próximo ano, poderei segurar meu sobrinho. Ouvindo o que vinha de fora, senti que um grande problema estava prestes a chegar.
Imediatamente procurei papel e caneta no quarto. Escrevi rapidamente a receita e me preparei para sair. Senhora Sam, aqui está para você. Está tudo escrito acima. Você só precisa tomar conforme indicado. Eu tenho mais coisas para fazer, então vou embora. Entreguei a receita para Sam Qian, que estava arrumando seu irmão mais velho. Desculpe, Dr. CH. Meu terceiro irmão está falando besteira. Não se preocupe com isso. Sam Qian pegou a receita e disse um pouco constrangida. Não tem problema. Basta explicar claramente. Se tiver algum problema, pode me procurar no hospital. Depois de dizer isso, eu estava pronto para sair. Este lugar é muito perigoso. Esse idiota do Sandeshin, em pouco tempo, já avisou toda a família. Quando todos chegarem, vai ser difícil até para eu sair. Não, cunhado. Sandeshin se soltou. Ele me abraçou pelos ombros. Jovem, não fique envergonhado. Sobre você e minha irmã, eu falo em nome da família e concordo. O que eu tenho a ver com sua irmã? Eu a conheci hoje. E embora eu tenha me divorciado, ainda estou apenas na casa dos 30. Sua irmã já tem 42? Ela é mais velha do que eu por 2 décadas. Que olho você viu algo interessante em mim? Mas isso é só um pensamento. Afinal, eu ainda preciso considerar a dignidade da Sam Qian. De qualquer forma, acabou de brincar com o coelhão gigante da pessoa por um tempão. Senhor Liu, isso é um mal-entendido. Deixe-me explicar. Irmão mais velho. É realmente um mal-entendido. O Sr. Shu é médico. Ele estava me tratando agora há pouco. O cunhado ainda é médico, hein? Que boa profissão. É a mais respeitada. Poxa, esse cara só ouve metade do que dizemos, não é? Vamos, vamos, vamos. Não há dia melhor do que hoje. Hoje vou beber algumas com meu cunhado. Como Sandeshin não poderia ter ouvido o que os dois estavam dizendo? Mas a cena de agora há pouco, a própria irmã estava sem camisa. Não importa o motivo. Esse garoto tem que se responsabilizar pela própria irmã, certo? Aproveitando dose de sua própria insistência. Primeiro, vamos segurar a pessoa. Quando os outros chegarem, podemos lidar com isso. Não importa se é por ameaça ou suborno, ou se é ajoelhando e batendo a cabeça no chão. Por causa do futuro da irmã, ele não vai se importar com a própria cara hoje. Fui arrastado por Sandeshin até uma sala de luxo. Eu tentei explicar o caminho todo, mas não adiantou nada. Sandeshin, decidido, não se importava com o que eu dizia. Esta foi a primeira vez em muitos anos que ele viu a irmã tão próxima de um homem. Ele só tinha um pensamento em mente. Esse cunhado você já pode considerar como certo. Irmãzinha, vá avisar lá fora. Fecharemos à tarde. Deixe o velho Gal da cozinha mostrar suas habilidades. Quero receber bem o cunhado. Como Sam Qian não saberia do que o terceiro irmão estava pensando? Agora, estava tão envergonhada que não sabia onde se esconder. Ao ouvir suas palavras, ela rapidamente saiu da sala. Cunhado, neste momento, minha irmã não está aqui. Conte como vocês se conheceram. Esta manhã, na barbearia. Que tipo de encontro? Eu só conheci a senhora Sam hoje. Vocês se conheceram hoje. Irmão mais velho. Eu realmente não sou próximo da sua irmã. Fique tranquilo. O terceiro irmão entende vocês. Não está na moda o amor em ritmo acelerado agora? Jovem, não fique tão preocupado. Fique tranquilo. Você realmente está se confundindo. A senhora Sam tem um tumor. Eu estava tratando dela agora há pouco. Os truques para enganar mulheres evoluíram tão rápido assim? Moleque, você pode enganar minha irmã. Pode me enganar. Pensando nisso, Sandeshin me olhou com uma expressão séria. Ele estendeu a mão, deu um tapinha em seu ombro e disse: Cunhado, como homem, você deve ser corajoso e assumir suas responsabilidades. Eu não fiz isso. Isso era apenas uma técnica de tratamento necessária. Chega, não fale mais. Eu entendo tudo. Não é. Escute o que eu digo. Dizer o quê? Você está casado? Sim, já estive casado. Mas já estou divorciado. Então, o que mais há para dizer? Não se preocupe, o terceiro irmão não vai te desprezar. Nesse momento, o garçom trouxe 2 garrafas de Maltai. E trouxe alguns pratos de petiscos. Sandeshin pegou a garrafa de bebida. Ele encheu 2 copos de 200 mililitros. Cunhado, vamos brindar. Depois de dizer isso, ele virou o copo de uma vez. Beba. O que você está olhando? Eu fiquei um pouco atordoado ao ver Sandeshin beber um copo em 3 segundos. Isso realmente não dá para beber. Como você sabe que não dá para beber se não experimentou? Experimente primeiro. Se não conseguir beber, eu não vou insistir. Ao ouvir isso, eu bebi um pequeno gole. Cunhado, não se pode agir assim, sabe? Sandeshin segurou seu copo vazio. E então me mostrou o copo cheio de vinho em sua mão. Irmão, vou beber mais um copo com você. Mas desta vez não posso desmerecer. Dito isso, ele encheu novamente o copo. Então, ele virou o copo de uma vez. Ele me mostrou novamente sua habilidade de beber um copo em 3 segundos. Cunhado,
É a sua vez. Sandeshin colocou o copo vazio na mesa. Ele me olhou com um sorriso e um olhar intenso. Não tem como escapar de beber agora. Ele está me intimidando porque acha que consegue beber mais, não é? Eu, Chuzé, nunca tive medo de ninguém nas mesas de bar desde pequeno. Fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás. Quem não consegue beber um copo de bebida em 3 segundos? Depois de beber, apontei o copo vazio para Sandeshin. Meu olhar estava um pouco desafiador. Muito bem. Bom homem. Irmão San, encha seu copo. Agora eu também estou relaxando. Já que não dá para explicar. Não vou explicar. Já que não posso ir. Então não vou embora. Já que você quer beber. Então vamos lá. Quem tem medo de quem? Uma garrafa de Multai que custa milhares de yuans. E eu não preciso pagar. Se não beber, é de graça. Irmão mais velho. O que vocês estão fazendo? Sanqian entrou na sala e olhou para as garrafas de bebida ao lado dos dois. Restava menos da metade da bebida. Estava um pouco surpresa com os dois que estavam tão envolvidos antes. Como é que agora eles estão bebendo? A irmã mais nova chegou. Vai e traga mais uma caixa de bebida. Eu estendi a mão e peguei um punhado de amendoins do prato, comendo um por um. Ao ver a Sanqian entrar, ainda sorri educadamente. Venha, irmão mais velho. Eu brindo a você. É tudo culpa desse idiota. Quando derrubarmos, então posso ir embora sozinho. Bom, vamos brindar, cunhado. Sandeshin ficou muito feliz com meu brinde. Os dois brindaram. Virou a cabeça para cima. Tum tum tum. Ao mesmo tempo, fiz a performance de beber um copo em 3 segundos para Sanqian. Vá pegar mais bebida. Por que está parado? Sandeshin terminou de beber e apressou. Eu peguei a garrafa e comecei a servir. Acabei de servir exatamente 2 taças. Coloquei a garrafa vazia de lado. Em seguida, abri outra garrafa de vinho. Sandeshin agora também entendeu meu pensamento. Os jovens são realmente impulsivos. Isso é um confronto consigo mesmo. Mas por que você escolheu se confrontar? Confrontar isso. Fazer você mesmo o trabalho do tio. Hoje vou dar uma boa lição a ele. Para que ele saiba que há pessoas melhores por aí. Vamos, cunhado, vamos beber. 3 irmãos, por favor. Em menos de 1 hora. A caixa de vinho que a Sanqian trouxe acabou. Quanto mais bebíamos, mais brilhantes ficavam os olhos de Sandeshin e os meus. Olhando um para o outro. Ambos tinham a ideia de que estavam se machucando. Vocês não bebam mais. Se beberem mais, vai dar problema. Observando os dois que não se rendem. Sanqian se sentia um pouco impotente. Ela sabia muito bem a capacidade de bebida do seu cunhado. No começo, pensei que não precisaria. Em pouco tempo, ele iria se render. Mas nunca imaginei que os dois assim. Bebe, bebe, bebe. E acabaram 5 garrafas. E parece que se eu não intervir mais, acredito que as 3 garrafas restantes não serão suficientes para os dois. Cunhado, vamos fazer uma pausa. Neste momento, Sandeshin estava inseguro. Embora ele ainda não estivesse bêbado. Mas ainda não consegui entender os limites desse cara. Também não sei se consigo aguentar. Aproveitando as palavras de Sanqian, deixei-me acalmar um pouco. Tudo bem. Vou descansar um pouco. Também tenho minhas dores que não consigo expressar. Esse Sandeshin bebe demais. Os dois se olharam e sorriram, então largaram os copos. Irmão, vou ao banheiro. Depois de dizer isso, levantei-me. Sandeshin sorriu e acenou com a mão. Chegando na cabine do banheiro, eu me agarrei ao vaso e comecei a vomitar. Até que meu estômago estivesse completamente vazio. Não havia mais nada para vomitar. Enxaguei a boca. Lavei o rosto novamente. Senti que meu estado melhorou bastante. Embora tenha bebido bastante. Mas o corpo também precisa de um tempo para absorver. O estoque no meu estômago foi esvaziado. Agora minha mente está bem mais clara. Chegando na sala privada, eu vi Sandeshin e Sanqian conversando com 2 homens. Eles estavam falando sobre algo com 2 homens. Minha chegada. Os 4 levantaram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para mim. Os olhares dos 3 homens eram bem intensos. Ele se sentiu muito estranho na hora. Sanqian sorriu levemente, parecendo sem opções, e disse: Doutor Shu, eu já expliquei. Todos os mal-entendidos foram resolvidos. Sinto muito mesmo. Não tem problema. O importante é que ficou claro. Eu também não tive nenhuma perda. Não é um problema. Quando eu saí, o irmão mais velho e o segundo irmão de Qian vieram um após o outro. Aproveitando esta oportunidade, ela tirou seu relatório de exames. Explicou como nos conhecemos. E falou sobre como foi o tratamento. Claro que algumas coisas ela não diria. Apenas explicou que os exames eram necessários. E passou rapidamente por algumas frases. Os 3 irmãos ouviram a explicação. E sentiram que o terceiro irmão fez uma confusão. Mas não o culparam. Afinal, se eles dois enfrentassem essa situação, também não seria difícil ter um mal-entendido. Doutor Shu,
Eu sou o irmão mais velho de Qian Qian, Sandezal. Você já conhece o terceiro irmão. Não vou me apresentar novamente. Eu, em nome dos três irmãos, agradeço ao Dr. Shu por salvar Qian Qian. Sandezal se aproximou. Segurou minha mão firmemente. Desculpe, Dr. Shu. Fui eu quem errou. Sandeshin pediu desculpas com o rosto vermelho. Ele não sabia se era por causa da bebida, ou se realmente estava envergonhado. Irmão mais velho. As coisas foram esclarecidas. Precisamos agradecer ao Dr. Shu adequadamente. Hoje todos estão aqui. Vamos jantar juntos. Sandeshin também veio para apaziguar. Algumas pessoas se sentaram à mesa de jantar. Esse cunhado realmente não é necessário. Vamos ver primeiro e depois decidimos. O segundo já mandou alguém investigar. Irmão mais velho. É uma oportunidade rara. Eu acho que esse garoto é muito bom. Vamos usar alguns métodos. Mesmo que seja forçado, devemos dar a Qian Qian a ele. Cale a boca. Vamos esperar a mensagem do segundo antes de decidir. As garotas da minha família não são para qualquer um casar. Tudo bem. Irmão mais velho, você decide o que fazer. Eu vou te ouvir. Mas daqui a pouco meus pais chegam. Você vai explicar. Eu acabei de perguntar ao Jin de Rui. Meus pais estavam cochilando e não receberam a notícia. Venha, Dr. CH. Na nossa primeira reunião, nós três irmãos brindamos a você. Enquanto falava, vi os três irmãos do outro lado. Eles levantaram os copos de forma organizada. Mas desta vez, os copos eram menores, com apenas meia dose. Não precisa ser tão educado. Eu. Tim com cada um. Os quatro beberam ao mesmo tempo. Jian, você também deve brindar ao Dr. CH. Alguém te salvou. Não seja tão maleducado. O mais velho, SN Deso, colocou o copo e disse a SN Qian. Dr. CH. Obrigado. SN Qian levantou um copo e bebeu de uma vez. Senhora SN, não precisa ser tão educada. Eu sou médico. Isso é o mínimo que posso fazer. Agora estou mais relaxado. O mal-entendido foi esclarecido. O copo de bebida era 4 vezes menor. A pressão desapareceu instantaneamente. Dr. CH. Nós também sabemos sobre a doença da Qianca. Embora possa ser curada. Mas, após a cirurgia, a pessoa ficará meio incapacitada. Você pode curar a Qianca. Nós, da família San, realmente agradecemos a você. Fique com este cartão. Considere como pagamento pela sua ajuda. É também um agradecimento dos irmãos a você. O segundo, Sandeshin. Ele me entregou um cartão bancário. Embora eu não soubesse quanto havia dentro. Mas eu sinto que não o recebi de forma indevida. Na hora, não fui educado. Peguei e coloquei diretamente no bolso. Então eu aceito com prazer. Ao ver que eu aceitei o dinheiro, a gratidão da minha irmã também chega ao fim. Os três irmãos também ficaram muito mais relaxados. Naquele momento, todos começaram a beber alegremente. No meio disso, o segundo saiu por um momento. Ele disse que ia ao banheiro. Eu também não me importei. Mas quando o segundo voltou e conversou algumas coisas com o irmão mais velho. Depois disso, a atitude do irmão mais velho em relação a mim mudou. Irmão mais velho. Eu investiguei. Ele se chama Xu Zé, o genro da família Liu. Mas ele já está divorciado. Parece que foi causado pela traição de Liu Huyan. Mas ainda não está confirmado. Esse cara é de boa índole. Amar e odiar sem medo. Saber pegar e soltar. Embora a origem familiar seja comum. Mas é definitivamente um homem de verdade. Enviarei as informações específicas para o seu celular. Você verá e saberá. Depois de falar isso, o segundo levou o terceiro e começou a beber comigo. Sandezal tirou o celular e começou a olhar para baixo da mesa. Minha experiência desde a formatura até o divórcio. Está tudo claramente escrito lá. De fato, sou um bom homem. A situação da família Liu ainda é boa. Mas está claramente registrado lá. Ele não gastou um centavo da família Liu todos esses anos. E não usou os recursos da família Liu para ajudar em nada. Desde o casamento, ele trabalhou em vários empregos. Com seu próprio esforço. Comprou uma casa. Comprou um carro. Sempre foi muito responsável com a família. Depois soube da traição da esposa. E não tolerava nem um pouco de areia nos olhos. Para se divorciar, escolheu sair sem nada. Nem mesmo o dinheiro da indenização que acabou de receber quis. Um homem assim pode sofrer e se esforçar. Tem responsabilidade. Tem senso de responsabilidade. Não se curva ao dinheiro. Não teme a opressão do poder. Se uma pessoa assim não pode ser seu cunhado, então ele nunca se perdoará nesta vida. Embora a irmã seja 12 anos mais velha que ele. Mas na opinião de Sandezal, isso não é um problema. Sua irmã sempre será 18 anos aos seus olhos. No entanto, esse cara parece difícil de concordar em ser seu cunhado. Ainda precisará usar alguns métodos para isso. Pensando que eu, Sandezal, fui honesto a vida inteira. Agora, por causa da felicidade da minha irmã, não posso me preocupar tanto com a felicidade?
Se for desprezível, que seja. Na hora, prepare um pouco mais de dote para compensar. Pensando nisso, Sandesal tomou uma decisão firme. Imediatamente fez um sinal para o segundo e o terceiro. Como eles, que são irmãos há muitos anos, não entenderiam o que seu irmão mais velho queria dizer. Neste momento, os três irmãos chegaram a um entendimento. Olhando para o meu sorriso, ele estava se tornando cada vez mais estranho. Jian, não fique só comendo. Hoje estou tão feliz. Vamos beber algumas doses juntos. O segundo, Sandeshin. Isso é até mesmo calcular sua própria irmã. Tudo bem. Eu vou beber algumas doses com vocês. Sankia não suspeitava de nada. Pensava que os três irmãos realmente estavam felizes por ela. Neste momento, ela também se juntou. À entrada de Sankia, a atmosfera melhorou bastante. Eu, que acabei de colocar o cartão no bolso, também estava de bom humor. Observando a situação dos quatro irmãos da família San. O dinheiro neste cartão é definitivamente generoso. Neste momento, ele não recusava ninguém. Mas ele não percebeu que esses três irmãos sempre, de forma intencional ou não, o incentivavam a beber com Sankia. Sankia, como irmã, apenas sentia que os três irmãos estavam especialmente calorosos hoje. Ela também não suspeitou. Mais de 40 minutos. Sankia, que bebeu um pouco mais de um gin de vinho, já estava deitada na mesa. O terceiro chamou 2 garçons. Ajudaram a Sankia a subir para o lounge no terceiro andar. Em seguida, começaram a me encher de bebida. Copos de meia taça. Já não consigo lembrar quanto bebi. Ele se sentia meio tonto agora. Os três irmãos à minha frente se transformaram em 9. Vamos, cunhado. Vamos beber mais um com o terceiro irmão. Sandeshin segurava 2 taças de bebida. Ele bebeu uma taça sozinho. A outra taça foi colocada na minha mão, sustentando o fundo da taça. Ele despejou na minha boca. Eu, meio tonto de tanto beber, não percebi. Esse filho da mãe do Sandeshin trouxe de volta. Pegou o copo de 2 linhas de vinho e trouxe para cá. Depois de beber algumas taças, consegui reagir. Mas já era tarde. Ao cair, apontei para os três irmãos e disse: vocês, irmãos, não jogam limpo. Depois, soltei um arroto de bebida. Ele simplesmente desabou na cadeira. Esse cara realmente bebe muito. Se fosse eu, talvez não conseguisse lidar com ele. Sandeshin me observou, finalmente bêbado. Limpa o suor da testa. É uma sensação de dever cumprido. Irmão mais velho. O que aconteceu com você? O segundo irmão, Sandeshin, olhou para o mais velho também. Estava deitado na mesa, imóvel. Pensou que ele também tinha bebido demais. Segundo irmão. Você não sabe a capacidade de bebida do irmão mais velho. Agora, provavelmente não vai dar certo. Então, o que vamos fazer agora? O irmão mais velho não disse nada. Não está muito claro? O irmão mais velho nos mandou embriagar esse cara e a Kiankian. Com certeza é para que eles se tornem um casal. Na hora, esse cara não vai ter escolha a não ser nosso cunhado. O segundo irmão, Sandeshin, pensou um pouco. Ele acenou com a cabeça, achando que o terceiro tinha razão. Vamos levar nosso cunhado para o quarto descansar. Naquele momento, os dois se entreolharam e sorriram. Me levantaram e fomos em direção ao lounge no terceiro andar. Quando o quarto ficou apenas com o irmão mais velho, Sandesal. Esse cara realmente se sentou. Serviu-os um copo de água. Depois de beber, um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Se alguém visse, com certeza não conseguiria deixar de elogiar esse cara. O chefe é o chefe. Ele organizou seus 2 irmãos de forma clara. Não disse uma palavra. Apenas com um olhar, ele resolveu tudo. Quando a verdade veio à tona, a irmã se aproximou e questionou os 3 irmãos. O chefe explicou que também havia bebido demais. Não sei o que aconteceu depois. Com uma frase, ele conseguiu se livrar da situação. Apenas o segundo e o terceiro irmãos assumiram a culpa. E ele sempre será o bom irmão aos olhos da irmã. Os 2 irmãos do andar de cima ainda não sabem das manobras do irmão mais velho. Eles continuam a executar o plano de forma honesta. Você entra e ajuda minha irmã a trocar de pijama, para que ela possa dormir mais tranquila. O terceiro irmão chamou uma garçonete e deu instruções. O terceiro irmão. Assim, nós. A irmã mais nova com certeza ficará brava quando acordar. E se ela ficar furiosa depois? O velho franziu a testa. Sentiu que algo estava errado. Os outros costumam embriagar as irmãs dos outros para seu próprio uso. Mas esses 2 ainda embriagaram a própria irmã, sem contar. E ainda mandaram um homem para dentro. Quanto mais penso, mais estranho parece. O segundo irmão, em comparação com a felicidade eterna da irmã mais nova. Mesmo que ele leve algumas surras dela, o que isso importa? Não estamos nós, como irmãos mais velhos, fazendo isso para o bem dela? O terceiro irmão estava completamente indiferente. Ele não sabe como é a conduta da própria irmã? Eu, esse jovem forte, tenho um corpo bom e sou bonito. O mais importante é que sou jovem.
A idade da minha irmã pode muito bem estar com ele. É definitivamente um velho touro comendo capim inteiro. Não há como sair perdendo nisso. Quando a irmã mais nova tiver um filho, com certeza ela nos agradecerá. O terceiro irmão acrescentou uma frase atrás. Mas o que ele realmente pensa é que, quando a irmã mais nova tiver meu filho, esse cunhado não pode deixar de ser. O segundo irmão também pensou e achou que o terceiro estava certo. Irmão mais novo, você parece ser direto normalmente. Não pensei que você fosse tão sensível. Hehe. Irmão mais velho, tudo isso é pela felicidade da irmã mais nova. Os dois irmãos me carregavam, que estava bêbado. Eles estavam no corredor discutindo a futura vida feliz de San Qian. Chefe, está tudo pronto. A senhorita San já está dormindo. O garçom saiu para relatar o trabalho. Aqui está. Sua recompensa. O terceiro irmão tirou 1000 yuan e entregou ao garçom. E então mandou-o embora. Vem, irmão mais velho. Deu uma mão. Esse mal-entendido pode ser ampliado. Irmão mais velho, o que você está fazendo? Olhando San Deshin ligar o ar-condicionado. Ele ajustou a temperatura diretamente para 16 graus. O terceiro irmão estava um pouco confuso. O terceiro irmão, você não sabia disso, né? Quando está frio, as pessoas se abraçam para se aquecer. Elas se aconchegam umas às outras para se aquecer. Ainda mais porque esse homem ao meu lado é tão responsável. Pensando nisso, San Qian sabe que não pode se deixar levar. Caso contrário, quem acaba se machucando sou eu. Eu já passei da idade de precisar de amor. Acostumada a viver sozinha, San Qian. Antes, não tinha pensamentos especiais sobre mim. Mas a sensação de estar sozinha agora a deixa confusa por dentro. San Qian sorriu ironicamente, pensando na diferença de idade entre os dois. Não pôde deixar de recuar. San Qian me observou em silêncio por um longo tempo. De repente, inclinou a cabeça e deu um beijo profundo em seus lábios. Então se virou e saiu sem olhar para trás. Assim que abriu a porta, viu seus 3 irmãos, sentados no sofá do corredor, dormindo profundamente. Eles estavam lá fora, vigiando. San Qian foi até seu irmão mais velho, e o acordou suavemente. San Dezhao acordou e viu sua irmã. Estava prestes a falar, mas foi interrompido por San Qian. Os dois foram para uma sala privada no andar de baixo. Depois de fechar a porta, San Qian fez uma chaleira de chá e sentou-se quieta na cadeira. San Dezo tentou falar várias vezes, mas foi interrompido por San Qian. Os irmãos sentaram-se em silêncio assim. Irmão mais velho, eu não culpo vocês por isso. Uma palavra de San Qian fez com que ele ficasse sem palavras, apesar de ter preparado inúmeras razões. San Dezo ficou tão sufocado que não conseguiu dizer nada. O comportamento da irmã mais nova o surpreendeu. Não houve escândalo, nem ficou bravo. O silêncio o deixou com medo. Você também viu os dados que o segundo irmão me enviou, certo? Já vi. Embora CHZ tenha se divorciado, ele é definitivamente um bom partido. Caso contrário, meus irmãos não fariam isso. Eu sei que vocês se preocupam muito comigo, mas esse CHZ é diferente. O que é diferente? Irmã mais nova, basta você concordar. O resto eu deixo com o irmão mais velho. Garanto que farei esse cara te casar. Irmão mais velho, eu sei. O que vocês estão fazendo assim? CHZ tem uma grande chance de se casar comigo. Mas você já pensou? Se ele se casar comigo, nós realmente seremos felizes? Como não pode? O caráter do CHZ definitivamente vale a pena confiar a vida inteira. SN Qian tomou um gole de chá. Ela balançou a cabeça e suspirou levemente. Irmão mais velho. Embora CHZ tenha se divorciado, ele ainda tem 2 filhos. Eu sei que vocês conseguem aceitar o fato de ele ter filhos. Na verdade, eu também consigo aceitar. Mas vocês já pensaram seriamente sobre quem é CHZ? O que há com ele? Ele é um cara bem macho. Tem responsabilidade. É uma pessoa responsável. Ele também é bonito. Suas habilidades são boas. É bem legal. É verdade. É bem legal. Qualquer mulher que se casar com ele será muito feliz. Mas essas qualidades dele são o que me impedem de ficar com ele. Irmã mais nova. Como isso pode ser? As palavras de SN10 ainda não tinham terminado quando SN Qian o interrompeu. Desde que ele se casou, ele sempre foi uma pessoa muito responsável. Cuida muito bem da família. Ele também tem muita dignidade e nunca gastou um centavo da família Liu. Mas você já pensou sobre isso? Se nós dois realmente ficássemos juntos, ele abandonaria seus 2 filhos? Não. San Dezhao pensou um pouco e balançou a cabeça, dizendo: sim, não importa o motivo da separação, ele nunca abandonaria seus filhos. Então essas 2 crianças são a conexão eterna entre ele e sua. O laço eterno indissolúvel com a ex-esposa. Eu conheço essa mulher, Liu Huyan. Ela tem boas condições. É também muito bonita. Eles estavam juntos na faculdade. É bem provável que tenham sido o primeiro amor um do outro.
Você acha que José realmente deixaria ela para trás após o divórcio? Ele não voltaria a viver com Liu Huyan por causa das crianças? Vivendo com Liu Huyan. As palavras de Sun Qian fizeram Sandezal entrar em reflexão. Eu sou apenas muito responsável e comprometido. Não importa o motivo da separação deles. Mas por causa das crianças. Ainda há uma grande possibilidade de eu voltar a ficar com Liu Huyan. Se por causa da palhaçada de vocês, eu realmente me casei com o CHZ. Ele também não vai gostar de mim. Casar-se comigo é apenas para assumir responsabilidades. No meio disso, ainda tem os 2 filhos dele e a Li Hui. Irmão mais velho, você acha que eu realmente serei feliz? Se a SN Qian soubesse que eu me divorciei por causa das crianças, não sei o que ela pensaria. Portanto, as pessoas devem evitar tirar conclusões com informações incompletas, e não preencher automaticamente as lacunas. A verdade muitas vezes é surpreendente. Irmã mais nova. Desculpe. É tudo culpa do irmão mais velho. Neste momento, SN Deso também percebeu. A irmã mais nova se casou com alguém que não a ama. Mesmo que essa pessoa seja de bom caráter, não encontrará a felicidade. Tudo bem, chefe. Vamos encerrar este assunto aqui. O segundo e o terceiro irmãos ficam com você. Eu vou para casa primeiro. Depois de dizer isso, SN Qian saiu. SN Deso ficou sozinho por um bom tempo. Sentindo-se envergonhado por sua própria impulsividade. O problema causado por seus próprios irmãos. Melhor deixar que eu, o irmão mais velho, resolva isso. Cheguei ao terceiro andar e vi meus 2 irmãos dormindo profundamente. Sandezo foi até eles e deu um chute em cada um, para acordá-los. Com um olhar frio, ele os encarou. Impediu que eles dissessem algo. Fez um sinal para que o seguissem. Então, os 3 irmãos voltaram para a sala privada de antes. Diga-me, o que vocês 2 fizeram enquanto eu estava bêbado? O que aconteceu, irmão mais velho? Isso não foi tudo por sua sugestão? Besteira. O segundo e o terceiro irmãos encolheram o pescoço e não se atreveram a falar. Eles também sabiam que essa ação foi realmente exagerada. Olhando para os 2 irmãos, Sandezo também não teve coragem de culpá-los mais. Afinal, a maior culpa recaía sobre os 2. Então, ele organizou o que Sun Qian havia dito antes. E explicou com suas próprias palavras. Então, assim sendo, a irmã mais nova realmente não é adequada para se casar com CHZ. O aceno de concordância de Sandeshin. E agora, o que fazer? Minha irmã mais nova sofreu tanto. Vamos deixar assim. Sandeshin estava insatisfeito. Ele ainda quer que eu seja o cunhado dele. Afinal, ele bebe bem. Minha irmã sofreu por causa de vocês 2. O que mais você quer fazer? Tudo bem. Acabei de conversar com minha irmã. Vamos considerar que isso nunca aconteceu. Vocês 2 não podem mencionar isso novamente. Podem voltar. Ouçam o irmão mais velho. Eu vou voltar primeiro. Sandeshin também não tinha uma boa solução. Ele também não sabe como lidar com questões de sentimentos. Ele imediatamente se preparou para sair. Terceiro irmão. Não vá embora. Amanhã, você vai se livrar daquele garoto. Não deixe que ele perceba nada. Sandezal chamou o terceiro irmão que estava prestes a fugir e ordenou. Por que eu? O terceiro irmão apontou para o próprio nariz, relutante. Não é você. Sou eu? Este restaurante não é seu? Aquele garoto não está dormindo no seu quarto? Depois de falar, Sandezal lançou-lhe um olhar e também saiu. Aqui estou eu, novamente em apuros. E ainda preparando comida e bebida. Gastei dinheiro e não consegui nada de bom. No final, ele teve que resolver tudo. Mas pensando bem, quem mandou eu ser o terceiro? O irmão mais velho e o segundo não se atreveram a reagir. Diante da irmã mais nova, só me resta ser o alvo. De qualquer forma, quem mais bebe é eu. E quem leva a culpa sou eu. Agora minha cama ainda está sendo ocupada por alguém. Não tenho nenhum lugar para dormir. Ai! Isso é o destino, não é? Com a cabeça baixa, Sandeshin puxou algumas cadeiras e as juntou, e se preparou para passar a noite até o amanhecer. Dormi por mais de 10 horas seguidas. Ao acordar de manhã, me senti revigorado. Vi que estava deitado na sala de descanso do andar de cima. Não pude deixar de lembrar do momento épico de ontem à tarde, tratando Sun Qian. Ai! O que estou pensando? Era apenas um tratamento. Neste momento, sobre o que aconteceu ontem à noite, ele não consegue se lembrar de nada. Levantou-se e vestiu-se. Lavei o rosto e me preparei para sair. Assim que abri a porta, vi o Sandeshin. Com os olhos vermelhos, ele estava parado na porta. Ah! Você está aqui tão cedo, irmão mais velho. Ei, você acordou. Neste momento, Sandeshin também não sabia como me encarar. Mas, no fundo, ele ainda estava um pouco irritado. Desculpe, irmão mais velho. Bebi demais ontem. Desculpe pelo incômodo. Não há de quê. Você quase derrubou os 3 irmãos ontem. Ainda assim, cuidar de você é o que deveria ser feito. Não tem problema. Então, eu vou indo.
irmão. Eu olhei para Sandeshin e senti que era estranho. Mas não pensei muito nisso. Naquele momento, pensando que ainda precisava ir ao hospital, me preparei para me despedir. Vá em frente. Quando tiver tempo, venha mais vezes beber com o irmão mais velho. Sandeshin acenou com a mão e disse: Vamos, terceiro irmão. Eu também gosto desse tipo de pessoa como Sandeshin. O terceiro irmão também gritou com facilidade. Saí do restaurante Tianji. Entrei no carro. Não tive tempo de tomar café da manhã. Fui direto para o Hospital Maria. Assim que cheguei na porta do hospital, encontrei o casal Tamunjian e Julian. Os dois não sabiam há quanto tempo estavam esperando na porta. Nesse momento, me viram. Eles vieram me receber animados. Finalmente, o irmão Wang chegou. Você me fez esperar bastante, hein? Senhor Tang. Isso ainda não é nem 8 horas. Olhei para o meu celular. Achei que não estava atrasado. Você não sabe, Dr. Wang. Você disse ao meu marido naquele dia que poderíamos ter mais um filho. Ontem ele não parou em um lugar o dia todo. Hoje de manhã, ele saiu correndo às 6 horas para esperar. Julian se aproximou e começou a me explicar. Senhor Tang, fique tranquilo. Xuzé nunca fala demais. Vou me registrar e logo começarei o tratamento da senhora. Entrei no hospital sob os olhares ansiosos do casal. Liguei para o diretor do hospital. Em pouco tempo, Ankun desceu pessoalmente para receber. Após algumas formalidades, os dois chegaram ao escritório do diretor. Senhor Wang, aqui já está tudo preparado para você. A posição de chefe de ortopedia deste hospital está esperando por você. Depois que eu saí naquele dia, Ankun se informou pessoalmente sobre o processo de tratamento na época. Ele ficou impressionado com a habilidade. Naquele momento, decidiu o destino da posição de chefe de ortopedia. Aquele diretor tem uma coisa que eu gostaria de mencionar. Embora eu não tenha muita confiança na ortopedia, ele ainda quer ir para a ginecologia. Afinal, existe a vantagem de ter um especialista em ginecologia. Com certeza, eu poderia acumular mais pontos de mérito na ginecologia. Na ortopedia, primeiro, não há tantos pacientes quanto na ginecologia. E segundo, tratar fraturas consome muita energia. Se for como a situação da criança que eu salvei, se algo assim acontecer, mesmo que eu trabalhe até morrer, não conseguiria atender a todos. Além disso, eu também quero acumular pontos de mérito. Ele ainda está ansioso para explorar suas novas habilidades. Embora o Sr. Wang tenha dito, para um médico como você, nosso hospital ainda deu muita autonomia. Na verdade, eu quero ir para a ginecologia, porque em ortopedia eu só tenho um hobby. O que eu realmente domino é a ginecologia. Eu não hesitei e fiz meu pedido diretamente. Ankun franziu levemente a testa ao ouvir isso. O Hospital Maria tem o nome de Hospital de Ginecologia, embora os níveis de atendimento de outras especialidades também sejam os melhores da cidade. Mas na ginecologia, definitivamente, é o mais forte. Por um lado, é preciso honrar a própria marca. Por outro lado, há muitas pessoas que procuram ginecologia. 30% do lucro do hospital vem da ginecologia. Se fosse outra especialidade, ele poderia decidir na hora. Mas quanto à ginecologia, ele realmente não se atreve a concordar. Senhor Wang, vou falar a verdade. Não há problemas com os outros departamentos. Mas quanto à ginecologia, eu não posso te garantir agora. O que aconteceu, diretor? Será que é porque sou homem? A ginecologia só aceita mulheres. Na verdade, não é isso. A chefe da ginecologia é uma médica muito competente. E além disso, a família dela possui uma parte das ações do hospital. Embora eu seja o diretor, eu não tenho a palavra final na ginecologia. Entendi. Que tal perguntar à chefe da ginecologia? Vamos ver o que ela quer dizer. Eu ainda não quero desistir. Ele olhou assim que acordou pela manhã. O tratamento de Sanqian foi concluído. Recebeu 15 pontos de mérito. Isso me deixou um pouco confuso. Deveria ser que o câncer é mais sério do que uma fratura. Mas ao olhar para a obtenção de pontos de mérito, parece que não está muito de acordo com a situação real. Neste momento, eu só pensava em ter muito contato com os pacientes, para entender melhor o mecanismo de obtenção de pontos de mérito. No momento, 52 pontos de mérito e não trouxe nada de bom para ele. Ele ainda quer rapidamente alcançar 100. Vamos ver se conseguimos ganhar mais um prêmio. Tudo bem, eu vou com você. No caminho, vou te dar uma breve introdução sobre a ginecologia. Os dois caminharam juntos em direção ao consultório de ginecologia. Ao longo do caminho, eu tive uma breve compreensão sobre o departamento de ginecologia. A chefe da ginecologia se chama Subing. Este ano, ela tem anos. Não se deixe enganar pela sua juventude. Não se deixe levar pela idade dela. Mas ela se formou em uma renomada escola de medicina no exterior. Durante o tempo na escola, publicou artigos. Ganhou vários prêmios internacionais. É considerada uma gênio da medicina contemporânea.
Embora a diretora Su tenha chegado há apenas 2 anos, sua habilidade médica é muito famosa em toda a cidade de Shu. Mesmo pacientes da cidade vizinha vêm em busca dela. Senhor Wang, prepare-se bem. Fique tranquilo. Eu ainda não conheci ninguém na ginecologia que me impressionasse. Eu disse com confiança. Assim que entrei no escritório de ginecologia, o diretor ainda não teve a chance de fazer a apresentação. Uma enfermeira pequena entrou apressada. Rápido, rápido. Onde está o diretor? A parturiente está com hemorragia. Não consegue parar. Está em risco de vida a qualquer momento. O quê? A diretora Su ainda está fazendo uma cirurgia de remoção de tumor. Agora não tem como arranjar tempo. A vice-diretora Lin Xiaolie disse nervosamente. O que está acontecendo? Você não pode ir nessa situação? Não, diretor. A parturiente está esperando os gêmeos. Na hora, eu sugeri que fizessem uma cesariana. Mas os familiares não concordaram e insistiram no parto normal. E a médica lá dentro é a doutora Kim. Nossos níveis são parecidos. Se ela não conseguir, eu ir não vai ajudar em nada. A diretora Su não consegue sair? Pelo menos meia hora. A cirurgia de remoção de tumor da diretora Su também é muito importante. O paciente tem uma relação muito próxima com o diretor Liu. Deixa que eu vou. Ao ouvir isso, percebi que era hora de mostrar minhas verdadeiras habilidades. Senhoria, você acabou de chegar. O diretor estava falando quando eu o interrompi. Há uma maneira melhor? O tempo não espera ninguém. Fique tranquilo, diretor. Não prometo coisas que não tenho certeza. Então, conto com você. Diretor, posso usar sua roupa? Eu ainda estou de roupa casual. Para economizar tempo. Direto chamou a atenção do diretor. Tudo bem. Sem problemas. Recebeu o jaleco branco. Sob a liderança da enfermeira, cheguei à sala de cirurgia. Assim que entrei, senti um forte cheiro de sangue. Aquele que está ocupado deve ser o Dr. Kim, como a enfermeira disse. Mas parece que ele também está ocupado. Um dos 2 bebês já nasceu. O outro ainda está na barriga. E, neste momento, a mãe já desmaiou. Se continuar assim, em menos de 10 minutos, não conseguiremos salvar nem a criança nem a mãe. Coloquei meu equipamento de proteção. Fui diretamente ao lado da paciente. A enfermeira apresentou brevemente minha identidade ao Dr. Kim. Dr. Wang, eu não tenho mais opções. O restante depende de você. A princípio, Qin Shuejiao já estava pronta para levar a culpa. Mas nesse momento apareceu um bode expiatório. Embora no final ela também não escape das consequências. Mas pelo menos alguém está dividindo a responsabilidade, não é? Eu não me importo com os pensamentos de Qin Shuejiao. Estendi a mão e toquei o braço da parturiente. Informações densas surgiram na minha mente. Olhei atentamente por um tempo. Com base na situação atual, rapidamente determinei o plano de tratamento. Pinça hemostática. Bisturi. Tesoura cirúrgica. Pinça vascular. Pinça cirúrgica. Tudo está pronto. Eu, sem hesitar, comecei a acomodar. O tipo sanguíneo da parturiente foi verificado? Agora, vamos começar a transfusão rapidamente. Imediatamente, alguém saiu correndo para pegar os pacotes de sangue. Dr. Kim, eu preciso que você faça cesárea na parturiente imediatamente. Dr. Wang, os familiares do paciente não assinaram. Não podemos fazer isso sem autorização. Agora, vá imediatamente fazer com que eles assinem. Caso contrário, o bebê no ventre não vai sobreviver. E a parturiente, o que fazer? Fique tranquilo. Comigo aqui, a parturiente ficará bem. Doutora Kim, vamos começar a cirurgia rapidamente. O tempo não espera ninguém. Observando a enfermeira que ainda estava preparando o termo de responsabilidade, Qin Shuejiao mordeu o dente de trás. Queria realmente virar e ir embora. O que você está fazendo parado? Não é que alguém já saiu para assinar? Os familiares, desde que não sejam inimigos da parturiente, com certeza assinarão. Mas o hospital tem regras. Sem a assinatura dos familiares, a cirurgia não pode ser realizada. Não tenho tempo para ficar enrolando com você. Se você pode fazer, faça. Se não pode, saia rapidamente. Faça o diretor trocar o Dr. Lin para entrar. Ao ouvir que o diretor também estava do lado de fora, Qin Shuejiao, naquele momento, realmente não se atreveu a desistir. Mas estando na sala de cirurgia, não fazer nada também não é uma solução. Observando a parturiente inconsciente na mesa de parto. E eu, ocupada ao seu lado. Uma sensação de vergonha surgiu. Qin Shuejiao se lembrou do porquê escolheu a medicina. Lembrou-se da emoção ao ser aceita na faculdade de medicina. Lembrou-se do juramento feito ao se formar e começar a trabalhar. Mas quando foi que ela começou a se tornar desiludida? Tornou-se indiferente. Ela já não parecia mais uma médica. Minha intervenção assertiva há pouco. Ignorando as regras do hospital. Somente a atitude em relação ao paciente despertou seu verdadeiro propósito. A primeira responsabilidade de um médico é curar e salvar vidas. Eu posso fazer isso.
O tom de Qin Shuijiao estava cheio de determinação. Com o passar do tempo, eu e Qin Shuijiao trabalhamos em conjunto. Outro bebê também nasceu com sucesso. O nascimento de uma nova vida deu a todos confiança em mim. Neste momento, eu também respirei aliviado. Ele não estava tão confiante quanto parecia. O painel do sistema apenas forneceu os métodos. A implementação concreta ainda dependia dele. Um pequeno erro poderia levar a consequências graves. E o nascimento da criança foi bem sucedido. Também lhe deu uma enorme coragem. Vamos, continuemos. A hemorragia da parturiente é grave. Mas eu consegui encontrar diretamente o vaso sanguíneo que estava sangrando. Usei várias pinças hemostáticas e pinças de vaso. A situação da hemorragia foi controlada. Qin Shuijiao, sob minha explicação, também começou a suturar a ferida. As enfermeiras estavam ocupadas colaborando. O coração também voltou ao normal. A temperatura do corpo do paciente também aumentou. Nós conseguimos. Sob minha liderança, eles completaram com sucesso o trabalho de resgate. Neste momento, tanto Qin Shuijiao quanto as enfermeiras sentiram uma onda de realização. Tudo bem, calma, pessoal. O trabalho de finalização que vem a seguir ainda é muito importante. Doutora Qin, isso fica com você. Eu vou sair primeiro. Terminei de falar e me preparei para sair. Como está a situação da parturiente? Voz tensa, passos apressados. Me fez parar de tirar o traje de proteção. Irmã Qin. A doutora Qin, ocupada, ainda não teve tempo de responder. E foi apressada por alguém que chegou. Doutor Su. A situação da parturiente está estável no momento. Os 2 filhos nascidos, além de estarem um pouco fracos, não têm outros problemas. Aquele doutor Su. Você pode tirar o pé? Você está pisando em mim. Ao ouvir minhas palavras, Sumo percebeu que realmente estava pisando em algo macio. Ela se curvou levemente e olhou para baixo, percebendo que seu pé pequeno estava pisando em um pé grande. Sumo rapidamente deu 2 passos para trás, com o rosto corado. Mas com a máscara, os outros não podem ver. Desculpe. Eu estava tão apressada que não percebi você. Certo. O doutor Su também está preocupado com a situação da parturiente. Isso é compreensível. Foi meu primeiro encontro com o doutor Su. Minha impressão dela é boa. Pelo menos é uma médica que se preocupa com os pacientes. Este é o médico que o diretor acabou de contratar. A situação da parturiente estava muito perigosa há pouco. Foi o Dr. Wang quem resolveu. Qin Shuijiao fez uma breve apresentação a Sumu sobre o que aconteceu há pouco. O Dr. Wang é muito habilidoso. Nossa ginecologia dá boas-vindas à sua entrada. Sumu, claro, não vai abrir mão de um médico tão bom. É bom saber que ela esteve extremamente ocupada nos últimos 2 anos. Ela basicamente sustentou toda a ginecologia sozinha. Embora o Dr. Qin e a vice-diretora Lin sejam bons médicos, eles são apenas relativamente bons em comparação com outras cidades. O nível de atendimento de outros hospitais. Com a entrada de Sumu, a reputação do Hospital Ginecológico Maria já começou a se espalhar lentamente para as cidades vizinhas. O aumento da fama traz uma pressão que é fácil de imaginar. Se não houver habilidades excepcionais, não será possível lidar com esse fluxo. E os impactos negativos que virão também são insuportáveis para o hospital. Desde que a fama de Sumu se espalhou, ela já não descansa há muito tempo. Ela trabalha mais de 10 horas por dia. E a minha chegada também demonstrou habilidades médicas excepcionais. Sem dúvida, pode aliviar uma grande parte da pressão sobre ela. Aqui não é lugar para conversas, diretora Su. Vamos conversar lá fora. Eu tirei a roupa de proteção e sinalizei. Tudo bem, Dr. Wang. Eu também quero conversar com você. Os 2 foram para o escritório. O diretor An e o casal Tangonjian estavam lá esperando. Como está? O que o diretor An perguntou era para mim. Mas seus olhos estavam voltados para Lin. As habilidades médicas do Dr. Wang são excelentes. A mãe e a criança não têm grandes problemas. Isso é bom. O diretor An soltou um suspiro de alívio. Diretor An. Então, isso significa que passei? O Sr. Wang está brincando. Com suas habilidades médicas, onde está a avaliação? Eu tenho outras coisas para fazer, então vou embora. O restante deixarei com a diretora Su e você. Depois de falar, o diretor An saiu. Irmão, agora é hora. Tangonjian estava prestes a receber tratamento com a esposa, mas soube que eu entrei na sala de cirurgia. Estou salvando uma parturiente com hemorragia intensa. Embora estivesse ansioso, consegui me controlar. Afinal, salvar vidas é o mais importante. No hospital, às vezes não há ordem de chegada. Tudo depende da condição do paciente. Sr. Tang, obrigado pela espera. Vou atender sua esposa agora. Não precisa me chamar de senhora. Você salvou meu filho. Você é meu salvador. Pode me chamar de cunhada ou irmã. Ao ouvir que eu salvei outra vida em apenas meia hora, Julian ficou ainda mais admirada por ele. Não pôde deixar de querer se aproximar de mim.
Diretor Su, um momento, por favor. O paciente vem em primeiro lugar. Eu também preciso ir me ocupar. Vamos conversar durante o almoço. Certo. Até o meio-dia. Eu observei Sumu sair. Virei-me e disse ao casal Tangonjiwan: Cunhado, eu acho que chamar de irmã é mais carinhoso do que chamar de cunhada. Tudo bem. Isso mostra que você e sua irmã têm uma conexão. Os três trocaram algumas cortesias. A relação também se aproximou bastante. Nesse momento, eu também comecei a tratar a Julian. Quanto à condição de saúde da Julian, eu estou um pouco hesitante. Não é que não possa ser tratado, mas sim sobre qual método usar para o tratamento. O sistema oferece 3 opções de tratamento. A primeira é a massagem, que eu sou muito bom. Mas, após o que aconteceu com Yawen e Sanqian, isso deixou um pouco assustado. Embora eu tenha chamado a Julian de irmã, todos sabem que isso é uma formalidade. E ele também não quer usar esse método de tratamento com frequência. Não dá para ficar fazendo isso toda vez que alguém chega. A segunda é a acupuntura. Isso eu nem pensei e já rejeitei. Afinal, embora o sistema explique tudo em detalhes, eu realmente não sei fazer acupuntura. Não adianta falar mais. A terceira é bem comum: prescrever algumas receitas de medicina chinesa. Além disso, a terapia com ervas pode ajudar a curar a infertilidade da Julian. Se fosse um paciente comum, não haveria problema em usar isso. Mas esse processo de tratamento leva mais de 6 meses. E esse cara recebeu um cheque de 10 milhões do Tangonjiwan. Fazer alguém esperar mais 6 meses parece um pouco complicado. Depois de pensar um pouco, decidi deixar o Tangonjiwan escolher. Afinal, quem vai fazer a massagem é a esposa dele. Desde que ele concorde, não tem problema. Cunhado, eu tenho 2 opções de tratamento aqui. A primeira pode curar a irmã em cerca de 2 semanas. A outra provavelmente levará mais de 6 meses para curar. Então, com certeza, vamos escolher a primeira. O que foi, irmão Wang? A primeira opção custa muito? Fique tranquilo, eu não estou sem dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. As 2 opções de tratamento utilizam métodos diferentes. Portanto, o tempo de tratamento também é diferente. O útero da irmã Yan teve várias perdas gestacionais. Para ter o Xiaojia, ela tomou uma grande quantidade de medicamentos estimulantes. Agora já perdeu a vitalidade. Essa também é a razão pela qual a irmã Yan não consegue engravidar. Portanto, para tratar a irmã Yan corretamente, primeiro precisamos ativar a vitalidade do útero, para que ele possa se recuperar. Assim, poderá gerar vida novamente. Eu não entendo nada disso. Fale diretamente sobre o método. O primeiro método é usar técnicas de massagem, para estimular os pontos de acupuntura do corpo da irmã Yan, e combinar com algumas ervas medicinais. Isso pode completar o tratamento em 2 semanas. O outro método não requer massagem, mas depende de tratamento medicamentoso e de comida medicinal, para mudar lentamente a constituição da irmã Yan. Assim, reativar a vitalidade do útero. O primeiro método inevitavelmente envolve algum contato físico com a irmã Yan. Por isso, gostaria de saber sua opinião. Vamos com o primeiro método. Eu não posso esperar tanto tempo. Quero ter mais um filho com meu marido. Após ouvir isso, Julian disse ansiosamente. Tangonjiwan também entendeu meu pensamento ao ouvir isso. Afinal, a própria esposa teve contato físico com outro homem. Com certeza é bem complicado. Mas as palavras da esposa o fizeram não hesitar muito. Afinal, é para tratar uma doença. É melhor deixar algumas preocupações de lado. Ouça sua irmã, a Yan. Vamos com a primeira opção. Irmão Wang, não fique pressionado. O médico trata e salva vidas. Usar alguns métodos especiais é para um tratamento melhor. As palavras do casal também me fizeram desistir das minhas preocupações. Imediatamente procurei a vice-diretora Lin para arranjar um quarto silencioso para começar o tratamento. Nesta vez, minha mentalidade estava muito tranquila. Não foi tão fora de controle como nas 2 vezes anteriores. Em menos de 1 hora, eu terminei a massagem. Todo o processo foi muito normal. Foi a atitude do médico em relação ao paciente. Prescreveu uma receita médica. Recusei os agradecimentos do casal mais uma vez. Aproveitando que eles estavam saindo, usei a habilidade de enviar filhos na Julian. Vi a luz vermelha entrando em seu corpo. Então me virei e voltei para o quarto. O tratamento da parturiente de Julian terminou. Eu recebi 25 e 15 pontos de mérito, respectivamente. Agora faltam apenas 8 pontos para ultrapassar a marca de 100 pontos. Estou um pouco ansioso para continuar atendendo os pacientes. Mas como eu acabei de chegar, o diretor Su também não está. O vice-diretor Lin também não sabe como organizá-lo. Então, passei a manhã inteira sem nada para fazer. Sentado no escritório, eu folheava alguns prontuários para passar o tempo. E me lembrei da moça do andar de baixo. Eu tinha planejado voltar lá ontem à noite, mas acabei bebendo demais. E simplesmente adormeci. Agora não posso ver os pacientes.
nem encontrar a pessoa que quero ver. Eu estava um pouco impaciente durante toda a manhã. Sempre sinto que o tempo passa devagar. Doutor, marca registrada. Vamos almoçar juntos. Sumu entrou no escritório e disse para mim que estava em transe. Eu me virei ao ouvir a voz. Finalmente vi o verdadeiro rosto de Sumu.